Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à minha live. Já vou fixar aqui que as inscrições do Expert em Pele estão abertas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar, o nosso tema de hoje é por que você não consegue aumentar o valor da sua maquiagem. Hoje é um tema muito interessante, muito importante e que mesmo quem já é aluno meu será muito bem-vindo, porque esse tema é sempre legal a gente abordar, sempre tem coisas novas, pra gente estar falando. Gi, Bela, Rúbia, boa noite para todo mundo. Galera, quem tá aqui agora, entrando aqui, que já está no Expert em Pele, manda aqui um pêssegozinho para eu saber. Pêssegozinho por quê, gente? Porque a gente fala da pele perfeita. E pele perfeita, na nossa nomenclatura, na nossa cabeça, sempre vem um pêssego, Pele de pêssego. E é por isso que eu coloco o emojizinho do pêssego, porque não tem emoji de perfeito. Tem emoji de pêssego, pele de pêssego. Ai, vocês estão, que legal. Monique, Karen, Dani, Macarlete, Natália, sejam todas muito bem-vindas no Expert em Pele. Bom, esse assunto que eu vou falar aqui hoje, eu até quero abordar com mais calma e mais completo dentro do curso, numa mentoria que vai ser a próxima provavelmente. Porque esse tema, ele é muito útil, ele é muito, muito útil. E hoje eu vou falar o que dá tempo e o que dá pra falar aqui na live, mas eu acho esse tema muito interessante. Hoje uma pessoa me perguntou, na minha caixinha de perguntas, falando assim, não é que ela me perguntou, ela meio que só falou assim, que na cidade dela é difícil ela conseguir cobrar, porque o valor médio da cidade, onde ela mora, é R$80. E aí ela falou que não consegue, cobrar mais pela maquiagem dela, porque o valor médio da cidade é R$80. E eu discordo disso, porque eu acho, gente, eu tenho certeza absoluta, com toda a minha certeza dessa vida, que não tem como uma pessoa de fora nos posicionar. Esse trabalho é nosso, não é da pessoa que tá, Então, porque tem uma fulana aqui que cobra, sei lá, R$80. Cara, essa pessoa não faz diferença nenhuma na vida de quem tá cobrando 300. Então, de fato, não existe uma média da cidade. Isso não existe, gente. Isso não existe. O que existe é você se posicionar, você valorizar o seu trabalho, você passar para as pessoas, que eu acho que é a parte mais difícil, o seu valor. E sabe por que começa o problema? O problema ele já começa porque a maioria dos maquiadores, eles não se confiam neles mesmos. Eles não confiam, A verdade é essa, eles não acreditam neles mesmos. Nem eles acreditam que eles valem R$200 a maquiagem. Então, quem dera passar essa informação para o cliente, Então, eu acho que tem muito disso e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Hoje eu fiz uma live de surpresa, Não foi nada super programado, mas eu quero avisar vocês que na live de amanhã eu estarei aqui também, tá? Então, na live de amanhã à noite, eu estarei aqui da mesma forma. Hoje foi uma live assim, do além. Simultânea, do nada. Na minha cidade, o povo não tem dinheiro para pagar uma maquiagem de R$100. Ah, tem. Rosa Make, eu tenho certeza absoluta que tem. Porque maquiagem é uma questão de prioridade, tá? É impossível, depende, Que cidade que você mora? Fala aí pra gente saber. Vocês não têm noção que tem gente que deixa de comer para pagar uma roupa, uma maquiagem, um salão de beleza. Então, assim, tem. Só que depende muito, Moro em uma cidade de 10 mil habitantes e as maquiagens custam R$80. Ok, tem uma cidade aqui, que é vizinha da cidade onde eu moro, que tem, em média, 10 mil habitantes. Não é bem vizinha, não faz divisa, é um pouco até depois. E eu tinha uma quantidade de clientes dessa cidade que vocês não têm noção. Dá mais ou menos 1h10, 1h15, se tiver um pouquinho de trânsito dessa cidade até onde eu moro. E o pessoal vinha dessa cidade, onde tinha, eu não sei, se eu não me engano,
Até vou olhar aqui a quantidade de população dessa cidade. 11 mil habitantes. Mesma coisa. Se chama Rio dos Cedros. Uma cidade aqui perto de onde eu moro. Não faz divisa com a minha cidade. É um pouco depois. E o tanto de cliente que eu tinha de Rio dos Cedros, vocês não têm noção. Rio dos Cedros, 11 mil habitantes. É uma média que tem na população de lá. Hoje, 2022, né? Foi o último censo. Então, só pra vocês terem uma noção, o povo vinha de lá, viajava 1 hora e pouquinho, gastava com a viagem, gastava a gasolina da viagem e pagava aqui comigo. Na época eu cobrava 250, 200 reais, dependendo. Então, na cidade mesmo, tinha o pessoal que cobrava 50, tinha o pessoal que cobrava 80. Muitos alunos meus tinha nessa cidade, uma cidade que eu adoro, inclusive, para passear. Mas eu dava curso em uma cidade ali perto e eu tinha tantos alunos. Eu acho que todas as maquiadoras dessa cidade já fizeram curso comigo presencial na época que eu dava curso presencial. Enfim. E aí eu vou dizer para vocês como que as pessoas saíam dessa cidade de 11 mil habitantes para vir pagar 200 aqui. Aí vocês vão dizer assim, mas é porque o pessoal dá valor para o que é de fora. Não, a maioria das minhas clientes eram daqui, né, da minha cidade. E eu tinha clientes, eu já contei essa história para vocês e vou repetir. Eu já tive cliente que falou para mim, Natane, a sua maquiagem no dia da minha formatura era mais importante que o vestido. Portanto, eu economizei, eu guardei para que no dia, era terceirão, tá, a formatura dela, não era formatura de faculdade. E ela falou que economizou, que juntou, porque para ela era mais importante que o vestido, era mais importante que o cabelo. Ela falou que ela só queria a maquiagem no dia da formatura dela para se sentir maravilhosa. O vestido podia ser básico, podia ser simples, ela falou desse jeito. E ela disse assim, já faz 2 anos que eu tô economizando para pagar a maquiagem. Então a gente fica colocando algumas coisas na nossa cabeça que nem sempre é assim, tá? Eu sei que é muito mais fácil a gente culpar a cidade, culpar, sei lá, o poder aquisitivo das pessoas, mas entendam, em qualquer sociedade, qualquer cidade, existem pessoas que podem pagar. Saibam disso. Sempre vai ter, e nas cidades que a gente mora e que a gente vê por aí, aquele casão daquele povo que tem condições. E sempre vai ter aquela pessoa que, assim como aquela menina que economizou 2 anos para fazer uma maquiagem comigo, vocês têm noção? Então, assim, às vezes, o nosso sonho, ele vai além. Nem todo mundo que compra um iPhone pode pagar. Eu tava vendo essa semana, esses dias, uma reportagem que falava assim, ó, que não sei quantos por cento, tipo, muito alto, parcelaram o iPhone em 40 e poucas vezes. O último lá, o 14 que saiu. Eu nem tenho, porque pra mim o 13 tá ótimo ainda, enquanto ele não estragar, tô com ele. E aí o que aconteceu? Me fez questionar, né? Como assim, gente? 40 e poucas vezes tem gente que faz esse parcelamento num carro. Mas por que a pessoa... Quer dizer, se você faz um iPhone em 40 e poucas vezes é porque você, obviamente, não tinha dinheiro e condições para comprar aquilo ali. Mas por que a pessoa faz isso? Vocês já pararam para pensar? Ou por que essa pessoa que não tinha as condições, né, de chegar ali e pagar 200 reais a maquiagem, por que ela economizou 2 meses? O que muda na cabecinha dessas pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, gente, não adianta culpar a cidade, não adianta culpar os outros, né? Dizer, porque o pessoal aqui tudo cobra 80 e aí eles estão me desvalorizando. Ninguém tem esse poder. Eu sei que é melhor, mais cômodo, mais confortável, mais gostosinho acreditar que é assim que funciona, mas não é. Infelizmente não é. E eu não tô aqui pra querer criticar ninguém que pensa assim ou pra querer xingar vocês de forma alguma, tá? Eu tô aqui pra abrir os olhos de vocês pra começar a pensar diferente. Porque se vocês não começarem a pensar diferente, se vocês colocar a culpa na cidade, no lugar, nas outras pessoas, vocês não vão sair do lugar, gente. Não é assim que cresce na maquiagem. Não é assim que começa a ganhar dinheiro na maquiagem. Infelizmente. Quem não tem condição, mas tem bom gosto e quer o melhor produto. Essa sou eu na vida, gente. Vou na loja, sei lá, dedo é podre. O negócio é o mais caro da loja. Eu falo, gente, não é possível, não é possível. Tem vezes que eu dou risada sozinha. Eu falo, não, tá de sacanagem.
Então, assim, é aquilo, né? E aí vai depender do quanto aquilo é importante pra pessoa. Então, por exemplo, se eu vou numa loja de decoração, aí eu bati o olho e vi uma coisa lá que eu achei muito linda, só que, meu, era a coisa mais cara da loja. Eu, Natane, não sou a louca da decoração. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Não sou uma pessoa que ama receber visita. Pra mim, se ninguém vir, tá ótimo, maravilhoso. Então, eu não faço questão, tipo assim, de manter a casa mais frufru possível. Ela tá confortável pro jeito que eu gosto. Mas se for pra eu gastar, eu prefiro gastar em viagem. É assim que eu sou, não tem como. Isso não é um padrão, não existe certo e errado. Mas na minha cabeça, se eu for gastar, sei lá, R$1.000 com um item decorativo pra casa, eu penso, jamais, jamais. Eu prefiro gastar numa diária de um hotel, se for o caso. Pode ser uma diária só até, inclusive. Então, assim, tudo vai depender do valor que você dá. Para outra pessoa, aquele item decorativo de R$1.000 pode ser até barato. Ou pode ser o sonho da vida dela e ela vai fazer de tudo, vai parcelar em 20 vezes para poder comprar aquilo ali, entendeu? Então, tudo vai depender da prioridade das pessoas. Tudo. Então, por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque normalmente a gente costuma vender, e eu já digo, né, pra vocês, todo maquiador é vendedor. Ah, mas eu não gosto de vender. Se lascou. Se lascou, porque maquiador é vendedor. E se você não gosta de vender, você vai ter uma dificuldade bem grande de arranjar cliente, tá? Então bota isso na tua cabeça. Você também é vendedor. E todo vendedor costuma vender o seu produto ou o seu serviço para pessoas que já estão precisando dele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pega e fala assim, ó. Ai, galera, eu estou vendendo... Eu vou dar um exemplo. Esse carregador aqui. Eu vou vender esse carregador aqui para geralmente quem? Para quem já tem, sei lá do que é esse carregador aqui. É do microfone que eu tô usando. Eu vou vender esse carregador aqui para quem? Para quem tem o microfone que esse carregador carrega. Geralmente é assim que a 99% das pessoas vendem, para quem precisa. Agora, e se você começasse a vender sem vender? E se você começasse a vender para quem nem sabe que quer você ainda? Para quem nem sabe que quer o seu produto? Vocês já pensaram nisso? Então hoje eu quero dar essas dicas para vocês, tá? E vou aproveitar e falar também que hoje abriu as inscrições para Expert em Pele. O Expert em Pele abriu hoje às 8 horas da manhã. Vocês, em alguns minutos, tá? Vocês esgotaram já as vagas ali do círculo cromático. Mas a gente ainda continua com outros 2 bônus incríveis que vai ser somente para essa turma. É o desconto e os 2 bônus incríveis que vai estar somente nessa turma agora. Então, antes da gente continuar aqui o assunto, eu preciso dizer para vocês. Está imperdível. Promoção do meu aniversário. Raramente eu dou desconto nos cursos, então realmente vale muito a pena. Esse curso abre somente a cada 6 meses, o que vale mais a pena ainda, né? Para você entrar já com desconto, garantir os 2 bônus e ainda por cima entrar com esse descontão. Fico feliz que vocês estão gostando, gente. Obrigada. E agora vamos continuar então o assunto de hoje, que é sobre como você vai aumentar o seu valor. Bom, vamos começar partindo do princípio de que percepção de valor do seu cliente com você é uma coisa que se você não constrói, se você não induz, ele vai construir sozinho. Ele vai construir na cabecinha dele do jeito que ele achar. Então, como que você constrói isso? Bom, são vários fatores, vários, né? Mas se você for parar para pensar, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Sei lá, a gente tem uma marca de bolsinha que eu não sou uma pessoa que sabe de marca de bolsinha. Eu só sei as mais conhecidas, Chanel, não sei o que lá. Tem a bolsinha lá da Chanel, que custa 20 mil. Tem a da Prada, a Gucci, essas aí eu sei o nome, né? Tudo 20 mil, no mínimo. 15, 10. Se você achar uma de 8, com certeza é pequenininha. Então, beleza. E aí a gente tem outras marcas de outras bolsinhas, que são medianas, que custa ali na faixa de 500, 400. Se você for no shopping, acho que você acha, né? Uma bolsinha dessa de 400 pila. Talvez menos. Você pode até ir no camelô e achar por 100 pila. Você pode comprar na Shein e achar por 50 pila. Agora não mais, agora vai virar o dobro, mas enfim. Então, assim, você vai entender na sua cabecinha que a mesma bolsinha de 15 mil é aquela bolsinha de 50 pila.
Não muda muita coisa. Muda o quê? Ah, muda a qualidade do material? Depende. Já vi um monte de gente reclamando, eu esqueci a marca agora, mas eu vi um post assim de bolsa bonita e eu vi uma galera reclamando embaixo que a da pessoa rebentou, estourou, que tá tentando entrar em contato para devolver. Pô, uma bolsinha que custa 10 mil, né? E aí, você vê que a qualidade também não é tão assim aquela coisa que você vai pagar o 10 mil. Mas por que o povo quer tanto? Por que o povo compra? Por que esses tempos, eu acho que foi a Louis Vuitton que anunciou que vai aumentar drasticamente os valores das bolsinhas deles, porque tá ficando muito acessível. Muita gente tá tendo. E eles não gostam disso, eles gostam de exclusividade. Então eu vi uma matéria que a Louis Vuitton falava o seguinte... que nós vamos aumentar o valor das bolsas porque hoje ela acabou ficando muito acessível. Mas será que ela é muito acessível? Será que tantas pessoas assim têm condições de comprar uma bolsa de 2 mil euros ou 3 mil dólares ou, sei lá, 15, 20 mil reais? Ou será que as pessoas estão dando mais prioridade para isso porque parece que está virando um símbolo de status e você quer aquilo ali de qualquer forma, sendo que continua sendo uma bolsinha. Você vai carregar as suas coisinhas e que eventualmente, na minha cabeça eu achei que não existia falhas, que era uma bolsa blindada e não é. E a gente vê reclamações do pessoal falando material, não sei o quê. Então assim, você entende que é o mesmo produto, só que com valores diferentes. Então a maquiagem nossa é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. O que acontece? As pessoas olham para o seu serviço da mesma forma que ela olha para aquela bolsinha. Eu vou até relembrar aqui que foi numa live, se não me engano, aula 2, que alguém falou assim, Natane, mas é porque as pessoas da minha cidade preferem fazer maquiagem com a pessoa famosinha do Instagram do que pagar pra fazer uma maquiagem com quem entende mais do assunto. Só que na cabeça da pessoa, aquela pessoa ali não entende mais do assunto. Pode ser que entendam, não é isso que eu tô falando. Vou dar um exemplo. Temos uma pessoa X que sabe muita coisa e temos uma pessoa Y que não sabe muita coisa, mas é famosinha no Instagram, que foi isso que a pessoa falou naquele dia. Então, se você pegar essas duas pessoas, pode ser que realmente a pessoa X, ela sabe muito, só que o problema é que ela não tá sabendo mostrar isso. E quando ela não sabe mostrar isso, para cliente não adianta. A cliente não mora com você, ela não sabe que você sabe tudo, entende? Então isso tem que estar muito óbvio, tem que estar muito escancarado, tem que estar na cara, batendo assim na cara dela que você sabe muito. Senão, infelizmente, para aquela cliente ali não tem percepção de valor nenhum. Então, isso, a Louis Vuitton aumentou porque a classe média, não, a classe mais baixa estava usando. Exatamente. Criou a imagem de produto do povo, exatamente, porque tem aquela outra bolsinha lá, gente, eu sou assim, como se eu gostasse muito, mas não, é porque eu estudo o assunto marketing mesmo, né, e a gente tem que prestar atenção porque são grandes cases. Mas tem uma outra bolsinha lá que custa $500 mil, eu vi o pessoal comprando até para investir, tipo, sei lá, você vai investir no apartamento? Não, numa bolsinha. 500 mil reais ou 500 mil dólares, que valia alguns milhões de reais, uma caramba de uma bolsinha, e feinha ainda, vamos combinar. Eu olhei aquele modelo e falei, tá de sacanagem com essa bolsinha aqui então. 1.000, tá? Essa bolsinha, ela passa uma coisa assim de exclusividade, de luxo extremo, uma coisa... Tudo bem, você pode até não concordar, né? Assim como eu não compraria, não compraria. Se fosse investir como se fosse um apartamento e ela vale mais depois, talvez eu compraria se eu tivesse. Mas assim, você entende que, tipo, pra mim usar não faz questão. Mas por que as pessoas pagam 500 mil numa bolsinha e paga, sei lá, 500 mil dólares, né? Vai pra 1 milhão e pouco. Esses dias eu vi o pessoal tava falando de comprar como investimento, no lugar de comprar um apartamento. E aí você fica pensando assim, por isso que a Louis Vuitton não quer mais que seja só 10 mil, 15 mil. Porque ela tá perdendo o valor de mercado, né? Que é outra coisa. Então, pra vocês terem noção do que a cliente quer, do que a cliente espera de vocês, elas querem isso, gente. Ah, mas é porque aqui onde eu moro o pessoal não tem condições financeiras. Você não sabe, você não conhece todas as pessoas da sua cidade. Pode ter 10 mil habitantes, mas eu duvido que você conheça 10 mil pessoas. Não tem como.
Então, é humanamente impossível você conhecer todas as pessoas da sua cidade, a não ser que você mora numa vila, né? Daí, realmente, eu tenho que concordar, numa vila é um pouco mais difícil. Se bem que, se tiver internet na vila, você ainda consegue clientes no online, né? Então, mas isso fica para outro dia. Então, vamos lá. Quando você cobra um valor mais alto, também é uma forma de se posicionar, tá? Então, todo mundo da sua cidade cobra 80, 80, 80, 80, 80 e você cobra 150. Você pode até não ser a melhor, mas você tá passando essa impressão. E aí, você gasta 500 na maquiagem da Dior, vale a pena? Depende. Depende, a paleta de iluminador vale, eu gastaria até o dobro. Agora, tem base que não, tem base que nenhuma da Dior eu gosto mais do que a da Col, por exemplo, que custa 100 e pouco. Então, na base já não vale. Agora, na paleta de iluminador, vale. Pra mim tem valor, entendeu? E não é aquele valor tipo, eu tô usando Dior. Não, é pelo gostar do produto. É diferente, né? Enfim, cada um com as suas prioridades, né? Com seus gostos. E é isso que eu falo. Não tem como você achar que as pessoas talvez não priorizem aquilo ali. Vocês entendem? Então, tipo assim, Nathane, mas como é que eu vou então cobrar um pouco mais caro? Você cobra, todo mundo da tua cidade cobra 80, você cobra 150? As pessoas vão pensar e não é racional, é inconsciente, é inconsciente. As pessoas vão pensar assim, ela deve ser melhor. Só que aí, minhas filhas, aí deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se vocês vão fazer isso, vocês têm que ser melhor mesmo. Então, existem passos antes disso acontecer, tá? Porque se você cobra caro e é ruim, aí lascou. Aí talvez daqui a um ano você não tenha mais cliente nenhum, entendeu? Tem que ser condizente com aquilo que você tá vendendo. Não vem com essa de que na cidade pequena não dá pra cobrar caro, porque eu não moro numa cidade de 10 mil habitantes, mas aqui onde eu moro não chega nem a 500 mil. E a gente tem cidades aí no Brasil, Curitiba, outras cidades aqui perto, até Joinville, que é uma cidade de Santa Catarina, tem muito mais habitantes do que onde eu moro. E por que eu consigo, então, cobrar um valor mais caro? Porque aqui na minha cidade tem gente que cobra 50 e tem gente que cobra 300. Qual que é a diferença? Mas não tá todo mundo na mesma cidade? Não é uma cidade que... e aqui tem um valor mediano também. Aqui tem um valor de 150, que ele é bem mediano. Que é tipo assim, a grande maioria cobra esse valor. Aí tem quem cobra 80, 50, 40. Eu cobrava 30 quando eu comecei. 30. Se eu cobrava 30 quando eu comecei, na mesma cidade que eu cobro 300, e eu vou dizer, eu tive mais procura cobrando 300 que quando eu cobrava 30, vocês acreditam? Mas é por quê? Porque a percepção de valor das pessoas mudaram. Quando eu cobrava 30 reais eu não era preparada, não tinha tanto conhecimento, era completamente outra situação. Eu estava começando, para começar a gente é obrigada a se sujeitar a certas coisas. Então quando alguém fala assim, Nathane, eu acho que a fulana aqui da minha cidade tá se prostituindo porque ela tá cobrando 50 reais e eu já tô cobrando 100, então na verdade ela tá prostituindo o valor de mercado. Gente, isso não existe. Para com isso. Para com isso, que isso é papo de mimizento, porque a outra pessoa ela não tem, isso é humanamente impossível, ela não tem o controle sobre você, sobre o que as pessoas pensam de você. Então, assim, sabe aquela frase, a Coca-Cola não se importa que a Dolly cobra mais barato? Porque ela não se importa, porque é verdade. Porque a Coca-Cola pode cobrar 50 reais uma garrafa e olha, eu não duvido gente parcelando para comprar Coca-Cola, mas não compra Dolly. Você entende? Então, isso vai muito além. Não existe como alguém ao seu redor prejudicar o seu trabalho. A única pessoa que pode fazer isso é você mesma. Não tem jeito, tá? Não tem como. Então, vamos colocar. Não dá... Aqui, Estúdio Renata Silva. Aqui onde eu moro tem 8 mil habitantes, mais ou menos. E a maquiagem aqui está 80 reais. Não dá nem para cobrar um valor mais alto. O pessoal desvaloriza. Vamos começar pelo princípio. Você está desvalorizando já. Você já falou assim na frase, não dá para cobrar mais alto. Mas e se você fizesse o que nenhuma das outras faz, com a melhor qualidade possível, com o melhor atendimento possível, com certeza você pensaria assim, mas eu acho que vale mais, né? Só que nem você acredita nisso.
aí as pessoas também não acreditam, não tem jeito, entendeu? Então, como eu falei e vou repetir, não é culpa da cidade, não é culpa das outras pessoas, é culpa nossa. Vamos assumir isso e vamos tentar resolver. Tem chance, tem solução, tá? Mas enquanto a gente coloca a culpa nos outros, de verdade não tem como mesmo. Nas outras coisas que eu quero dizer, né? Eu entendo que uma cidade pequena é diferente, sim. Não tô sendo assim, não sei como é que é. Eu sei como é que é, né? Eu já dei cursos profissionais em cidades bem pequenas, cidades vizinhas aqui, que tinha, como eu falei, 11 mil habitantes, enfim, de 8 para 11, não muda muito. Então, assim, eu entendo. Só que não tem a ver com o número de habitantes. Não tem a ver. Ó, Eli Lopes, aqui tem 4 mil habitantes e eu cobro 170. Pronto, tá explicado pra vocês agora? Ela mora numa cidade que tem metade disso e cobra 170. Tá explicado agora? Que bom. Então podemos prosseguir a nossa live. O que eu quero que vocês entendam, de verdade, é que eu quero que vocês melhorem, para as pessoas terem a percepção de valor com vocês melhor. E assim sim elas vão pagar o valor. Tânia, cobro 130 a 150, estudei para dar o meu melhor. Tânia mora em Pomerode, uma cidade super pequena, também é vizinha aqui, mas é uma cidade super pequena. E se fosse esse o problema de ter poucos habitantes, então ela não cobraria também esse valor, tá? Porque como vocês estão falando, que aqui eu só posso cobrar 80. Não, gente, não é assim que funciona. Então, vamos lá. Eu quero mandar aqui pra vocês. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui. Vamos começar pelo número 1, tá? Número 1 do que você vai pensar. O que vocês precisam, gente? O que vocês precisam mesmo é mudar a cabecinha de vocês e entender que esse valor que vocês cobram, vocês estão colocando desculpa na cidade, nas outras pessoas que cobram já barato, então se todo mundo cobra 80, eu não posso cobrar mais, isso tá errado, completamente, completamente. Mas eu não tô aqui criticando vocês porque, eu quero dar uma de chatona e encher o saco, não. É justamente para fazer vocês mudarem, porque eu já pensei assim, entendeu? E eu me travava porque eu pensava assim. Vocês não têm noção que quando eu tinha que aumentar 10 reais na maquiagem, eu quase morria. Eu quase morria, porque a gente vai fazendo os valores, sabe quando você chega naquele momento que você fala assim, eu preciso aumentar, 10 reais porque não tá dando mais, eu tô tendo mais gasto, não tá dando mais. E aí você fica com o coração doído, assim, acha que vai perder todas as suas clientes porque você tá cobrando 10 reais a mais. Eu era essa pessoa, tá? Então, de uma pessoa limitada para outras que vejo aqui, estou falando de coração. Não é assim que funciona, e se vocês não se libertarem disso, vocês não vão conseguir cobrar mais nunca, porque vocês não estão conseguindo colocar valor no próprio trabalho de vocês. Vocês entendem que sem vocês acreditarem, as pessoas não vão acreditar? Não tem como. Agora, repito, não adianta você só pegar e falar assim, vou cobrar agora 200, que agora eu vi essa live aqui, eu vou cobrar 200. Não, calma, pera, não foi isso que eu quis dizer. Ele tem que condizer com aquilo que você oferece, tá? Exatamente, Rose, o preço dos produtos são os mesmos, independente da cidade que você mora, exatamente. E digo mais, uma pessoa que mora numa cidade grande tem muito mais gastos, porque o mercado é mais caro, o aluguel é mais caro, a gasolina é mais caro, o carro é mais caro, tudo é mais caro numa cidade grande. E numa cidade pequena, geralmente, é mais barato. Aqui onde eu moro é muito mais barato do que se eu for em Florianópolis. Em Florianópolis, o mercado é muito mais caro. Então, assim, ainda tem essa vantagem, né? Quem mora numa cidade menor ainda tem essa vantagem. E vamos lá, então. Número 1, benefício funcional. Eu vou colocar aqui para vocês 4 pontos, tá? E anotem e escrevam, e por favor, escrevam. Anotem. Número 1, do que vocês vão fazer a partir de hoje, do que vocês vão começar a olhar, do que vocês vão começar a pensar. O que vocês têm que mudar para as pessoas perceber esse valor de vocês, tá? Não é a cidade que limita o valor. Aqui na live vocês já viram algumas pessoas falando já que moram em cidade pequena e cobra bem, e só para vocês entenderem. Não é só com elas, porque a gente tem na nossa cabeça assim, mas é só com a fulana que isso funciona. Quando eu falo isso, vocês falam assim, mas é só com a Natane, né? Só com a Natane. Não, não é. Existem pessoas aqui falando a mesma coisa, então prestem atenção.
Número 1 é o benefício funcional. O que você precisa então para aumentar esse valor? É aquilo que eu falei, a sua maquiagem precisa ser boa. Não tem como você fazer uma maquiagem ruim e cobrar caro. Isso é se queimar, né? É totalmente diferente de você simplesmente ir lá maquiar, né? Fazer uma maquiagem linda e a pessoa se apaixonar. Você precisa fazer um trabalho apaixonante e você precisa acreditar nisso, tá? Nesse caso, esse benefício funcional, que é o número 1, né? E assim, não tá na ordem, tá? Eu botei 4 pontos aqui, mas não estão na ordem. Mas eu quero que todos eles vocês pensem porque eles têm a mesma importância, não é por ordem. Benefício funcional. Você pensa, a sua maquiagem, você pagaria para fazer essa maquiagem com você mesma? Pensa aí na sua cabeça, não precisa nem responder, mas você pensaria assim, ó, na minha cidade tem fulano, 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 fulano e tem a minha. Se você fosse cliente, você pagaria para você mesma para fazer uma maquiagem com você? Você acha que tem algo ali excepcional que você pensa assim, nossa, realmente essa maquiagem é diferenciada? Se sim, só pensem, guardem para vocês, no final a gente fala. Número 2, benefício emocional. Olha só que interessante. Esse benefício emocional é aquilo que a gente estava falando das bolsinhas cara. Ninguém compra uma bolsinha da Chanel porque carrega um batom melhor do que a outra bolsinha do camelô. Não. Zero função diferente. A função das duas é a mesma. Só que a Chanel tem o benefício emocional, que é o quê? Status, exclusividade, é a pessoa se sentir mesmo, se achando. Imagina se hoje você ganhasse aquela bolsa que eu falei, a bolsa de 500 mil reais, a Hermès, não sei o que lá, Birkin, que eu sei o nome tudo das bolsas, só não tem nenhuma. Aí você pega lá a Birkin da Hermès, que custa 500 mil reais ou dólares que seja, e você ganhou de presente. Você ganhou de presente essa bolsa. Tudo bem, pode ser que você vai querer vender ela e não andar com ela por aí. Mas se a pessoa que te deu falasse assim, ó, mulher, não tem como você doar e nem vender. Essa bolsa você precisa usar. Eu vou te dar com a condição de você usar. Aí beleza, você tem uma bolsa de 500 lá, 1.000, e você fala assim, vou usar a bolsa. Aí, o que você vai fazer? Você vai se sentir, eu tenho certeza absoluta, você vai se sentir a pessoa mais poderosa do mundo. Você vai andar pensando assim, ó, espero que ninguém ache que é falsa, porque você quer mostrar que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali é autêntico e que aquilo ali é um símbolo de status, de poder, não tem jeito, gente. Não fui eu que inventei isso, eu só tô explicando para vocês entenderem como as clientes pensam também. Então, muitas vezes, na maquiagem, é sim questão de status. Por isso que a outra nossa colega falou na outra live, porque o pessoal da minha cidade prefere maquiar com quem é mais famosinho, mesmo que o trabalho é ruim. Sim, por conta do benefício emocional. É o status agora a gente tá falando. Então, sim, pessoas escolhem profissionais e escolhem comprar pelo fato de ter um benefício emocional. Então, olha só, benefício funcional, ou seja, sua maquiagem é excelente, muito boa. Benefício emocional, falei do funcional, agora emocional, é aquela sensação que a sua cliente vai ter, que vai pegar o emocional, ela vai além da razão. É o motivo pelo qual a sua cliente vai pagar mais caro, entende? Porque quando a gente faz uma compra, isso já é comprovado cientificamente, não sou eu que estou inventando, todas as vezes que a gente compra algo, a gente compra na emoção. Aí você vai falar pra mim, não, Nathalie, mas eu compro pela razão. Não, você não é diferente. Você é igual e você compra sim pela emoção. O que acontece é que você usa a razão depois para justificar a sua compra, que é totalmente diferente. Então, por exemplo, você vai comprar uma bolsa, tinha uma de 100 e uma de 50. Aquela de 100 te chamou mais atenção, pegou no emocional. Aí você compra e você justifica falando assim, não, mas é porque a qualidade dela é melhor, né? Eu preciso comprar uma bolsa que vai durar 2 anos, então essa daqui realmente era a melhor opção. Então você compra no emocional e você justifica com o racional. A sua cliente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Então ela vai, né, se você tiver ali uma maquiagem bonita, ela vai pelo benefício funcional, ou seja, né, vai por aquilo ali, mas ela vai ter essa questão emocional também. Então, por exemplo, se você cobra 300 reais a maquiagem, vai ter outra fulana lá que cobra 50, que seja. Só que aquela ali de 300, ela vai justificar. Ela vai pela emoção, porque ela acha realmente que aquilo ali
tem um valor agregado maior, e depois ela vai dizer, não, mas é porque é minha formatura, né, gente? Na minha formatura eu mereço, poxa, 5 anos aí dando duro, eu acho que uma maquiagem eu preciso me doar de presente aí, eu posso pagar esse luxo pelo menos no dia da minha formatura, ou pelo menos no dia do meu casamento. Então tem muitas pessoas que compram sim, pelo fator mais emocional do que funcional. Pessoas mais lógicas, né, costumam comprar mais pela razão, mas ainda assim usam emoção. E as pessoas que são mais emocionais compram principalmente por esse lado emocional, tá? Deixa eu ver aqui, peraí que vocês estão conversando. Tô vendo aqui de desconto, gente, fuja mesmo, tá? Fuja de desconto. Uma coisa é você dar desconto em produto, você dar desconto em algo que é vendido em larga escala. Outra coisa é você dar desconto num trabalho artesanal, porque maquiagem é um trabalho artesanal. É você pegar uma pessoa e transformá-la no pincel na mão, na delicadeza que é maquiar um a um. Então, assim, você não consegue maquiar 50 de uma vez só, você precisa maquiar uma só em 1 hora, uma só em 1 hora e meia, que seja. Então, assim, gente, não tem como você dar desconto nesse trabalho. Ele é muito artesanal, ele é muito manual. Não tem como, tá? Bom, vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu quero que vocês respondam aqui, ou que coloca só... Bota assim, ó, gente. Bota aquele emoji do cérebrozinho explodindo, se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, ou se vocês, sei lá, nunca tinham pensado por esse lado. Nunca pensaram nisso. Nós estamos no benefício 2. Nós já falamos do benefício funcional, que é o fato da sua maquiagem cumprir os requisitos que uma maquiagem deve cumprir. E agora nós estamos no benefício emocional, que seria o quê? O desejo que as pessoas têm pela sua maquiagem, o quanto você sabe despertar esse desejo na cabecinha delas, né? Que não é... Você precisa pensar. Não é só sair postando qualquer coisa, vai postando aí, ó, post no Instagram, torta à direita, você nem sabe por que você está fazendo isso, cara. Isso não funciona. Você precisa pensar no que fazer e tudo tem que ser de caso pensado. Tudo tem que ser com uma estratégia para atrair essas pessoas para esse benefício emocional. Lohan tá entendendo tudo. Vocês estão entendendo? Então, assim... Por isso que a sua cliente prefere os famosinhos, mesmo que eles não tenham técnica, provavelmente ela não é muito racional, ela está indo totalmente pelo benefício emocional. Por isso que as pessoas preferem ir em pessoas que têm um posicionamento mais forte, principalmente na internet. Não sei se vocês já viram, hoje em dia, médicos, nutricionistas que estão presentes aqui na internet, são as pessoas que mais têm clientes. Por quê? Porque as pessoas vão por esse benefício emocional, que é o quê? O desejo de ser atendida por aquela pessoa que ela olha todos os dias na internet. E aí entra aquilo que eu falo, né? Ah, gente, por exemplo, tem um povo que fala assim, né? Ah, gente, eu não gosto de estar aqui todos os dias. É azar o teu, porque vai ter outras pessoas que estão aqui todos os dias e quanto mais o seu cliente olha pra tua cara, ouve sua voz e te vê, mais ele sente uma certa proximidade com você, mais ele te conhece, entre aspas, porque ninguém conhece olhando alguém aqui, 3% da minha vida aqui, ninguém me conhece de fato, mas assim, o cliente acha que sim, e aí ele vai pela emoção, quando ele precisar de uma maquiagem, ele vai pensar em você em primeiro lugar, porque você tá ali na cabecinha dele, entendeu? Então esse benefício emocional, ele é muito forte, muito forte. Até pessoas que se dizem racionais como eu, por exemplo, eu sempre falo não, porque eu sou muito mais razão do que emoção. Até pessoas como eu, que se dizem ser muito mais razão do que emoção, compram sempre sim pelo emocional. Depois justifica. Então, por exemplo, eu tenho uma quedinha por viagem, todo mundo sabe disso, e aí eu vou lá e escolho, às vezes, sei lá, eu sou bem louca, assim, às vezes eu gosto muito de visitar hotéis. Tô dando um exemplo fora da maquiagem pra vocês entenderem, tá? Na cabecinha de vocês. E aí, às vezes, eu pego um hotel lá que eu sempre quis conhecer, era meu sonho, e aí, beleza, paga caro pra caramba, e depois eu justifico falando assim, não, mas eu mereço. Pô, trabalhei esse mês que nem uma louca, sábado, domingo, nem dormi direito. Poxa, eu mereço ficar um dia nesse lugar, entendeu? Do mesmo jeito que a fulana justifica a compra dela da bolsinha.
que ela pagou 15 mil ao invés de ter pago 100 pila lá no camelô, entendeu? Que às vezes a qualidade é muito similar, mas ela vai justificar dizendo, pô, eu mereço, pô, trabalhei um monte. Não, se não for pra ter essa regalia, então pra que eu tô trabalhando, pra que eu tô vivendo? Você entende? Plaza em Paris. Sim, tem o The Plaza em New York, né? Eu já tô pensando na desculpinha, é o meu sonho é ficar nesse hotel, só por causa dos filmes. Você vê como é emocional? Tem o filme lá do Esqueceram de Mim, esses dias a gente tava assistindo com o Max toda a saga, e eu pensei, cara, eu passei na frente desse hotel e eu não fiquei, e agora eu quero ficar, porque, sei lá, é uma coisa meio nostálgica, desde que a gente é criança, a gente vê esse filme, e aí você olha o The Plaza e você fala, poxa, eu queria ficar nesse hotel. Aí depois você justifica. Então até eu que julgo dizer sempre, ah, não, porque eu sou mais razão, não sou nada. Na hora de comprar, todo mundo é emoção, entendeu? Todo mundo vai pelo lado emocional, pelo sentimento. Então sim, todas as suas clientes vão pensar nisso também. Quanto mais você conseguir atrair elas para esse lado emocional, melhor para você. Próximo, 3, diferencial de mercado. Aqui, gente, eu tô falando um profissional, tô descrevendo esses 4 pontos para ser um profissional excepcional. Porque tem profissional que tem um só desses requisitos e já consegue muitos clientes. Mas aqui eu estou descrevendo a pessoa, assim, excepcional, extraordinariamente acima da média. Então, assim, você tem o benefício funcional, vê aquele antes e depois. Eu vi que alguém comentou aqui antes nos comentários da live, falando assim, postei um antes e depois de uma pele com acne e bombou. Claro que bombou, porque todo mundo tem essa dor, entende? Acne é uma coisa muito comum. Quantas pessoas você conhece que tem acne, ou que tem melasma, ou que tem qualquer mancha? Você conhece, sei lá, no mínimo umas 10 pessoas que devem ter algum tipo de problema assim de pele. E a maior dor que elas têm é corrigir isso, né? Então, quando você posta um vídeo colocando ali pele com acne, pele sem acne, é óbvio que vai sabe aonde? Direto no sentimento delas. Direto. Porque você olha uma pessoa com acne e aí você vê que aquilo ali é uma dor pra ela. Porque a acne não é só uma dor física, tá? A acne é uma dor física também, porque você sente, a acne dói. Quando eu tinha, era difícil às vezes até pra rir. Se eu tinha acne aqui assim, ó, nessa parte, e eu tinha muito nessa parte, quando eu sorria, doía. Porque as minhas era aquela bem interna, assim, doía demais. Então era uma dor física, mas era muito mais uma dor emocional. Uma dor que você vai para esse lado estético, né? Então, assim, o pessoal que tem acne, o tratamento da acne é recomendado, inclusive, para a pessoa não ter indício ou, sei lá, de depressão, por exemplo. Porque pode, não quer dizer que vai dar, não quer dizer que vai causar, mas pode, porque afeta profundamente a autoestima da pessoa. Então pode sim ser, né? Às vezes a pessoa já tem uma propensão àquilo ali acontecer e um caso desse, grave como esse, pode acontecer isso. Então, assim, pessoas, já vi blogueiras na internet que tiveram, sei lá, do nada elas tinham a pele limpinha, bonitinha e tal, aí daqui a pouco, sei lá, o que aconteceu ali, parou de tomar anticoncepcional, encheu de espinha. A pessoa fica com a autoestima lá no chão. Então, quando você posta um vídeo desse, você ataca direto o emocional dela, você entende? Quando você posta um antes e depois de acne, você pegou na dor dela. A dor dela, que às vezes é a vergonha que ela tem de sair de casa porque ela não sabe esconder aquilo ali. E aí, quando você tratou aquilo ali, ela fala, meu Deus, é nela que eu vou. É nessa daí que eu vou. Então, o melasma, a mesma coisa, né? O melasma, gente, ele é uma mancha que geralmente é adquirida. Você não nasce, né, com melasma. Você nasce com mancha de nascença, com pinta de nascença. Você não nasce com melasma. O melasma, ele vem depois. Às vezes você fica grávida e é hormonal. Às vezes você pegou do sol. Sol é muito comum, né? O aparecimento do melasma tem a ver com essas coisas. Então, por exemplo, você pega ali a questão do sol ou questão hormonal e você criou um melasma que você nunca teve. A partir daquele momento você vai odiar esse melasma e você vai querer tirar, você vai fazer vários tratamentos estéticos, só que não vai resolver porque o melasma não sai, ele ameniza, mas depois ele volta. Primeiro sol que você pegar, volta tudo. E aí, quando você vê o maquiador que consegue esconder aquilo ali com perfeição, com leveza, ele atingiu exatamente no emocional. Então, ele pegou o benefício 2 ali do nosso negócio aqui, que é o emocional. É você olhar aquilo ali e resolver o problema, a dor da vida dela, entendeu? Se alguém aqui tem melasma, sabe do que eu tô falando. Se alguém aqui tem acne, sabe do que eu tô falando. Eu nunca tive melasma, mas eu já tive acne, então eu posso falar que sim,
Melasma tem tratamento, mas ele não sai. Ele vai ficar, entendeu? Você ameniza. Existem vários tratamentos, mas ele não tira, não some, não acabou. Não tipo assim, eu tinha um melasma, hoje em dia eu não tenho mais. Não, ele sempre vai estar ali presente. Vai estar mais fraquinho, outra hora vai estar mais forte, mas não tem cura. Então, isso, tem tratamento, mas não tem cura. Exatamente isso que eu quis dizer. Então, assim, o maquiador, ele não oferece cura de nada, ele não oferece nada, né? Mas o que ele oferece? Aquela cura imediata, né? É você, no dia da sua formatura, no dia da sua, sei lá, no dia do seu casamento, quer dizer, você nem tinha melasma antes, agora você tem, e agora você vai casar. E você quer casar com uma pele leve, uma pele glow, mas aí você lembra que tem melasma. E você acha que só dá pra casar com uma pele pesada, porque me falaram que o melasma, realmente eu preciso de mais cobertura, eu preciso de uma pele pesada. Aí vem vocês, que estão aqui na live hoje, expertos em pele, e mostram no perfil de vocês pra essa pessoa, que talvez vocês nem sabem que existe, que um melasma pode ser muito bem coberto de uma forma muito sutil, muito leve, ou que a mancha daquela modelo de pele madura que eu fiz na semana passada, ela tinha tipo um melasma aqui, só que ele era meio esverdeado, ele era oliva, não era exatamente um melasma desenhadinho assim, mas ele era. Ela tinha dois aqui, bem aqui assim, numa cor oliva bem intensa. Aqui, às vezes no vídeo não dá pra ver tanto, mas pessoalmente, super, tá? E aí, a gente fez uma correção super leve, super glow, super, né, natural. E aí a pessoa vê isso, ela fala, caramba, ela resolveu meu problema. Benefício emocional, tá? Próximo, então, diferencial de mercado. Acho que esse é bem importante. E aí, falando do profissional excepcional, nós temos o benefício funcional, que ele faz o que ele tem que fazer, que é maquiar e fazer, né, o trabalho dele bem feito. Ele tem o benefício emocional, que é curar essas dores psicológicas e emocionais que existem dentro das pessoas por aí. E ele agora tem também um diferencial de mercado. E o que pode ser esse diferencial de mercado? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram que eu postei um vídeo hoje, não sei se vocês viram, que eu estava maquiei ontem, fiz esse vídeo, metade do rosto usando a minha cor certa, minha paleta de cor, colorimetria, e a outra metade eu estava usando uma base completamente amarelada, que eu usava antigamente. Vocês têm noção, eu usava. Eu não sei como que eu não percebia, mas eu não percebia. E do mesmo jeito que eu não percebia, muitas clientes suas não vão perceber. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um antes e depois. É lógico que no vídeo ficou muito mais aparente, porque ficou meio a meio, né? Talvez se eu tivesse feito toda a minha pele com aquela base amarela e uma golinha alta, ninguém nem ia perceber. Só que como eu fiz meio a meio, ficou contraste, né? E aí, o que acontece? Esse pode ser um diferencial. Quer dizer, muitas pessoas comentaram no meu vídeo falando assim, Natane, depois que eu comecei a te seguir, eu comecei a reparar essas coisas e agora eu fico vendo até de maquiador famoso, esses vídeos gringo que a galera maquia tudo amarelo, nossa, me dá uma agonia. Quantas pessoas já me falaram isso, eu perdi as contas. Então, assim, quando você começa a enxergar isso, você percebe que aquela pessoa é diferente, porque ela tá pensando em algo que ninguém tá pensando. Vocês já pensaram nisso? Então, por exemplo, assim, ó, você fez ali uma pele com um subtom exato, você fez as sombras naquela, né, naquela harmonia da cor da pele da pessoa, e as suas clientes, agora elas viram isso. E aí, quando elas veem as maquiagens de vocês, elas nem sabiam que existia base amarela, base rosa, base não sei o que lá, lilás, não sei o que, nem sabia. Só que agora eu vou pegar aqui, ó, sou Camila Martins. Eu tô desse jeito, eu tô rindo. Aí vou dar um exemplo da Camila aqui. Camila, então, agora que ela tá desse jeito, que todo mundo ela começa a reparar se tá amarelo, se não tá, ela vai começar a postar no perfil dela. E aí, ela vai atrair clientes que nem sabiam que precisavam do serviço dela, porque vão ser atraídas pelo diferencial. Então, pode ser que Camila faça também aquele apego emocional, corrigindo as dores que essa pessoa tem, que você às vezes não vai saber, mas você pode imaginar, porque geralmente são as mesmas, e você pode pegar também ela por aquilo ali. Então ela vai olhar a maquiagem da Camila e vai falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então hoje quando vocês veem maquiagens com subtons assim errado, principalmente de famoso, cara, é engraçado.
vocês me mandam, vocês me marcam. Quando as pessoas estão lá na TV chorando e a maquiagem abre um rasgo, vocês me marcam. Por que vocês me marcam? Porque quando vocês veem isso, vocês lembram de mim. Então, é isso que a cliente de vocês vai lembrar de vocês entendem? Você vai esfregar tanto isso na cara da pessoa, que eu até derrubei aqui o negócio, você vai esfregar tanto isso na cara da pessoa que quando ela vê aquela coisa, ela vai lembrar de você. Ou quando ela precisar fazer uma maquiagem, ela vai lembrar de você. Então, sim, isso tem muito a ver com o seu diferencial. Nossa, eu vejo vários com rosto branco, corpo bronzeado, super, né, gente? Eu vejo, eu sempre falo, o duro é que você não consegue desver. Uma vez que você enxerga tudo isso que eu tô falando, você não tem como desver mais. E aí você tem que ficar aturando um monte, todos famosos, tudo com as maquiagens erradas, e você tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Agora eu tenho que conviver com isso, eu tenho que conviver com ficar reparando a cara dos outros na internet. As blogueiras eu sempre dou um desconto. Eu dou um desconto pra elas porque elas não são maquiadoras, né? Agora os maquiadores é dose, viu? Os maquiadores é dose. Mas aí é que tá, diferencial de mercado. Por que diferencial de mercado? Porque você pode ter um apelo de benefício funcional, de benefício emocional, e agora você tem um diferencial, porque vocês já repararam que a maioria não tá pensando nisso. A maioria tá maquiando amarelo, branco, que nem vocês falaram. Maquiar esse branco, né, deixar esse brancão, não sei o que lá, nossa, me dá uma agonia. Olha, quase chega a passar o dedo na tela, tipo, ai, tira o excesso, pelo amor de Deus, tá muito branco. Então, assim, isso, muito bem. Eu julgo mentalmente. Paola, você falou tudo agora. Sempre, gente, pelo amor de Deus, sempre julgar mentalmente, tá? Nunca, jamais verbalizar ou escrever para a pessoa que tá fazendo aquilo, pelo amor de Deus, né? A gente não vamos ser deselegante. Todas as pessoas que estão aqui são muito elegantes, muito finas, e vocês vão olhar e vão pensar, nossa, isso aí eu já não cometo mais esse erro. Nossa, isso aí eu aprendi lá com a Natane que não pode mais. Então, não é o certo, né, fazer. Mas você não vai falar mal da pessoa por aí, nem falar nomes, nem comentar na foto dela, nossa, que horror, está amarelo. Nunca, pelo amor de Deus. Somos elegantes, tá? Lembrando bem disso. Da agonia, você vai julgar mentalmente, mas você vai ficar bem quietinha, não vai falar um pio. Só deixa o povo fazer. Deixa o povo fazer e faz o seu. Aí é que tá a grande sacada. As pessoas que são ignorantes, elas precisam falar, elas precisam ir lá e comentar. Ai, que make horrorosa, a pele está amarela. Não, gente, isso não. Vocês são bem mais espertas do que isso. O povo que tá aqui pensa assim, ó, isso, deixa ele fazer amarelo. Porque eu não faço mais assim e eu consigo agora fazer da forma correta, da forma certa, e eu vou mostrar isso para as minhas clientes e elas vão enxergar sozinha, não preciso falar mal dos outros, entendeu? Não precisa dar nome, falar, olha, tem uma fulana de tal, Natane Rosa fez uma pele amarela, que absurdo, gente, que mulher horrorosa não sabe maquiar. Não, isso não. Vocês só vão pensar assim, tudo bem, Natane Rosa, eu já não faço mais assim. E agora, quando eu mostrar para as minhas clientes, eu vou ter esse diferencial. E quando vocês começam a reparar no Instagram de vocês vão ver que a maioria ainda faz assim. Pega aí, todo mundo que você segue faz uma média. Faz uma média, né, de quantas vezes você já viu subtom errado, cor da base errada, pó errado, fica branco demais. Então, assim, só observa e faça o melhor que você pode fazer. Eu sempre falo, a minha concorrência sempre é comigo mesma. Porque eu já fui a pessoa que deixou a cara da cliente amarela, eu já fui a pessoa que usou NC20, horrores, nossa, eu usava horrores em mim mesma. Então, assim, eu ficava verde e achava normal, achava que tava tudo bem. Eu não gostava, vou ser sincera que eu nunca gostava muito das minhas maquiagens. Mas sabe quando você não gosta e não sabe por quê? Você olha e fala assim, sei lá, tem uma coisa feia, mas eu não sei identificar o quê. Então era isso que eu via muito nas minhas makes antigamente, eu achava feio, mas não sabia o que que era. E como eu não sabia o que que era, eu continuava fazendo, né? Então quando você vai descobrindo essas coisas, quando você vai percebendo essas coisas, você vê que, cara, você tá na frente, entendeu? Você tá saindo da média, porque a média ainda tá ali, todo mundo fazendo make tudo amarela, porque tem maquiador que fala, e eu não estou pensando numa pessoa específica, tá? Mas tem maquiador que fala, foi uma aluna minha que trouxe isso pra live, na última live que eu falei sobre isso,
que peles brasileiras são amarelas e que por isso você vai usar sempre base amarela. Da onde, gente, que pele brasileira é amarela? Vem aqui na minha cidade pra você ver que tem um monte de gente rosa aqui. Então, assim, não existe isso de pele brasileira amarela. Você tem noção da mistura que o brasileiro é? O brasileiro é o povo mais misturado que eu já vi na minha vida. E aí um povo que tem uma influência de tudo que é canto do mundo, as pessoas dizem que só tem amarelo? Como assim, gente? Não é assim, uma fábrica de brasileiro e bota lá o botão amarelo. Não existe isso. Então, você precisa entender que aqui nós temos todas as tonalidades, todos os subtons possíveis que existe e a gente precisa estudar isso. Então, hoje, eu me considero melhor do que eu era em 2016, melhor do que eu era em 2017. Eu tenho até uma foto que eu tava editando um vídeo e eu vou mostrar aqui pra você. Ai, não riam de mim. Não, vocês podem rir. Pode me xingar porque eu não faço mais isso. Gente, 2016, essa foto, dá até um ruim. Cara, olha o que eu fazia com a minha modelo. A minha modelo é maravilhosa, ela é linda. Se eu mostrar uma maquiagem dela, aliás, se eu mostrar uma foto dela sem maquiagem, vocês vão ver que ela é rosa. Eu acho que aqui ainda tá meio disfarçado ainda, porque até foto eu não sabia bater, né? Ficou bem claro assim nessa foto. Eu não sabia nem bater foto. O problema aqui não era nem só maquiar, não sabia nada. Olha, tudo os fundos, a garrafa de café da Oma lá aparecendo. Meu Deus, né? Realmente, eu não entendia de fotografia, eu não entendia de nada. Nem sequer eu arrumei o cabelo do modelo. Tudo bem que aqui eu tava no meio de um curso, e no meio desse curso, eu fiz um olho e a minha aluna ia fazer outro olho. Por isso que eu estava, né, com o olho aqui feito e o outro não. Ai, que bom, nessa época mais pessoas faziam isso. Eu usava NC20, gente, em todo mundo. Pra mim, tipo, não existia outra base a não ser Studio Fix. Não existia. E não existia outra cor também. Só NC20 e NC15, NC20 e NC15, NC20 e NC15. Era isso. Então, assim, eu acredito que sim, muitas pessoas faziam isso. Mas você entende que eu me sinto vitoriosa. Sair daquilo ali pro que eu sei fazer hoje, eu falo, caraca, realmente. Então hoje eu não julgo as pessoas que fazem aquilo ali ainda, porque talvez elas não tiveram a informação que eu já tive, né? Tem pessoas que negam a informação, tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que acham que investir em curso é jogar dinheiro fora, e realmente se você não se dedicar, não se comprometer, realmente é jogar dinheiro fora. Então eu tenho pessoas, né, que eu conheço assim, tipo, ao meu redor, que falam, eu já fiz tanto curso, mas eu não lembro de nada. Cara, quantas vezes eu fazia curso presencial e o pessoal ia pra conversar. O pessoal ia pra conversar. Eu lembro disso. O último curso que eu fiz presencial, antes da pandemia, foi bem antes da pandemia ali. Depois eu acabei nunca mais fazendo curso presencial, né? Depois que veio muito forte os cursos online, todos os maquiadores que eu gosto já estão no online, então eu prefiro fazer online. Mas quando eu fiz presencial, o último curso eu lembro que foi eu e a Aline, né, que é uma amiga minha, que também maquiadora aqui. E aí eu lembro que a gente comentou isso. Meu, cara, como o povo gosta de vir pra passear. Então a gente sentou, tipo, logo mais na frente, bem nerd, assim, bem CDF. A gente sentou mais na frente e ficamos prestando atenção. Inclusive foi um curso com o Ederson Oliveira. Aí a gente ficou prestando atenção, e as pessoas levantavam o tempo todo. E aí eu falava, cara, por que esse povo veio fazer curso? Só vem pra passear. O pessoal tava lá vendo a lojinha na hora do curso. Tava lá, tipo, eu entendo você levantar, pegar um café, chega uma hora que é cansativo, né? Você não aguenta mesmo. Eu e a Aline, a gente tava assim, ó. Eu preciso ir no banheiro. Daí ela falava assim, eu também. Não, mas a gente não pode ir junto, porque enquanto uma vai no banheiro, a outra nota. A gente era nesse nível, assim, né? Então, porque eu não queria perder nada, não queria perder um momento, sabe? E eu vejo que 90% das pessoas que estavam ali, eu juro por Deus, teve uma hora que ficou só eu e ela aqui, mais umas outras aqui, do outro lado, na fileira do lado, e o resto tava tudo fora. Ele até deu uma zoada, assim, comentou, tá, o povo veio aqui pra passear ou pra fazer curso. Então, assim, vocês entendem que não é o fato de você só querer fazer, tem que querer. Aliás, ao contrário, não é o fato só de você fazer, você tem que querer, né? Tipo assim, fazer o curso, tava todo mundo lá, todo mundo ganhou o certificado no final. Quando a pessoa pergunta isso, do certificado, é porque ela tá só pensando nisso mesmo. Porque no máximo você vai usar esse certificado aí pra Mac Pro, só.
vai pendurar na parede, meio que também não vai mudar nada da sua vida. Você só vai realmente precisar desse certificado se você fazer esses programas aí de Mac Pro, essas coisas. Mas a maioria das pessoas que insiste no certificado nem isso faz. É só pra ter mesmo. Então, assim, muitas pessoas não pensam nisso, sabe? Tipo, vai lá, se esforça, paga. E eu lembro que eu até comentei naquela época, eu falei, cara, será que o dinheiro pra esse povo é fácil? Porque assim, eu lembro que quando eu fui fazer aquele curso, eu não tinha condições de fazer nenhuma naquele mês. Eu me apertei toda, fiz o impossível, tá? Eu lembro que a gente conversou e o Lohan, ele falou, não, você acha que vai mudar mesmo? Tu acha que vai valer a pena? Eu falo, vai. Eu falei, vai sim, eu tenho certeza, eu vou aproveitar. Não, então tá, então vamos fazer um esforço pra conseguir pagar. Então assim, pra você ter uma noção que o povo vai lá, paga e vai passear. Entendeu? Do mesmo jeito faz online assim também. Tem gente que entra e nunca faz as aulas. Não é minha culpa, né? Mas se você entender que você precisa mudar e correr atrás disso, já é o suficiente. Já tá mara, já. Bom, falamos então do diferencial do mercado, que você pode mostrar essas coisas. Você precisa jogar na cara do teu cliente aquilo que ela não sabe ainda que é um problema. Eu acho isso muito legal. Então, pega e joga na cara dela que existe subtom amarelo e que quando ela começar a ver isso em outras maquiagens, ela vai falar, olha, a maquiadora que eu ia faz isso, eu não quero mais ir nela, agora eu quero ir na Camila. Agora eu vou na Camila, porque a Camila é diferente, entendeu? Então esse é o número 3, tá? Diferencial de mercado. 4, bem importante, bem legal. E esse aqui eu quero dar várias dicas pra vocês. Porque eu vi vocês perguntando ali de atendimento a domicílio, atendimento não sei o que lá, e eu vou dizer pra vocês, eu sempre atendi a domicílio no início, depois eu atendi numa loja de maquiagem, que eu dava curso, e aí eu usava as cadeiras do curso pra maquiar no final de semana, ela deixava eu usar o espaço, depois eu comecei a atender no ateliê, que era um quartinho dentro da minha casa, e hoje eu continuo atendendo no quartinho dentro da minha casa, só mudei a casa. A casa tá um pouquinho mais apresentável, mas o quartinho é o mesmo. E aí, tem uma diferença só. Antes, eu nunca me importei, né, com o espaço, se era chiquérrimo ou não. A única coisa que me incomodava, de fato, era que na outra casa que eu morava, que eu tinha o meu ateliê, a pessoa era obrigada a passar pela minha casa, pelo meio dela, para chegar na sala. Então, tipo assim, eu tinha cozinha, tinha sala, e ela passava por tudo isso para chegar no quarto. E ainda via toda a parte de fora, que era, né, enfim, graminha e tal. Então era uma coisa que me incomodava, porque se a grama tava um pouquinho grande, eu já morria da vergonha da pessoa chegar lá, entendeu? Mas tudo bem. Aí tinha a cozinha, não podia deixar uma xícara na pia, quando vinha alguém, eu e o Lohan fazia uma função, assim, saía correndo para limpar tudo, lavar tudo, varrer, passar pano, porque a pessoa passava por toda a minha casa para chegar ali. Não foi um problema, de jeito nenhum. Ganhei muito dinheiro naquele ateliê. Foi basicamente onde tudo começou a melhorar. Maquiei também num apartamento que eu morei, foi o primeiro lugar de todos que eu maquiei, foi um AP. Morava lá quando o Max era bem bebezinho, então era no meio da minha sala que eu fazia, lá não tinha nenhum quarto. Daí eu maquiava no meio da sala mesmo, né? Então assim, a sala ficava aqui e logo já era cozinha, era um apartamento bem pequenininho. Aí já ficava a cozinha, já ficava tudo ao redor. Então era complicado, porque o Max era bebezinho, né, pequenininho. E aí o Lohan ficava com ele enquanto eu tava maquiando. Muitas vezes eu tava lá maquiando, pincelzinho lá. Aí do nada a porta abria e um berro. Max chorando que nem um louco. E eu, pincel aqui na mão, né? Chegou meu filho. Então, gente, lá maquiando. Esse é meu filho, né? Prazer, tá berrando, não para. Às vezes, né, ele levava o Max pra passear. Daí ele chegava morrendo da fome, e aí começava aquele berreiro no meio da sala, e eu só fazia assim, né, cliente maquiando, quieta. Então, não acho que isso é um problema. Mas a experiência do cliente que eu quero falar pra vocês é o fato de vocês atenderem bem. Então, independente se eu atendia num apartamento que nem tinha um ateliê, era na cadeira da sala mesmo, e eu não tinha nem cadeira de maquiadora, era cadeira da sala mesmo, independente da outra casa que passava por toda a minha casa até chegar no ateliê, independente de tudo isso, eu sempre tentei atender as pessoas da melhor forma possível. Eu acredito que, sei lá,
8 anos atendendo, não é possível agradar todas as pessoas da face da terra, né? Lógico que alguém pode ter se desagradado ali com o atendimento, mas eu juro que eu fazia o meu melhor. Então, assim, eu não acho que é porque o lugar é simples que você tem que se envergonhar ou não tem que atender, tá? Então, dizendo aqui pra vocês, já atendi a domicílio muitas vezes e já atendi no espaço que eu tinha, que era onde dava, como dava, sem cadeira, sem nada. E eu vou dizer, quando eu atendia desde lá do AP, eu tinha uma cliente que eu até comentei dela na nossa live da aula 1, que teve semana passada. Eu comentei dela, que é uma cliente minha que faz maquiagem pra sair com o marido, tipo, jantar, ela faz make. E assim, claro que ela tem muita grana, né? E aí eu lembro que eu morria da vergonha, eu pensava assim, meu Deus, essa mulher chique vai entrar no meu AP humilde. E aí o Lohan falava, cara, é isso, ela tá aqui pelo teu trabalho. Então não é uma coisa que tu tem que se envergonhar, é uma coisa que tu tem que ficar feliz, né? É uma coisa que tu tem que se orgulhar. Porque a mulher chiquezona parava lá com a sua BMW na frente do nosso AP e eu morria da vergonha, pensando, meu Deus, ela vai entrar na minha humilde residência. E ela ia, e depois ia de novo, depois ia de novo, depois ela virou cliente minha lá na outra casa, depois ela já veio aqui nessa um monte de vezes, volta e meia eu ainda atendo ela, né? Eu não abro mais a minha agenda para maquiagem social, mas o horário dela é tipo assim, sei lá, qualquer dia à noite vou jantar, vou fazer uma make. Então às vezes a gente ainda consegue, né? E eu gosto de atender. Eu sempre gosto de atender. Eu sempre acho desafiador a pessoa me pedir algo e eu ter que agradar ela e passar por todo aquele negócio de eu preciso fazer bem feito, sabe? Então isso é muito legal. E aí eu acabo passando por isso ainda, né? Então acho que a experiência do cliente que eu tô falando pra vocês são coisas mínimas, são coisas simples, tá? É dedicação mesmo, não tem a ver com status. Inclusive, eu até ia falar aqui, né? Eu coloquei algumas coisas aqui como, né? Por exemplo, mimos. Você pode dar alguma coisa pra ela, você pode dar alguma coisa que, sabe? Se eu atendia no meu espaço, do meu apartamento, que não tinha, sei lá, nem cadeira de maquiagem, ela maquiava numa cadeira normal. Mas se eu fizesse pra ela, sei lá, um docinho, um cafezinho, alguma coisa muito especial, eu tenho certeza que ela ia ficar muito feliz. Então isso faz a pessoa se sentir especial. Hoje em dia a gente tem até mais opções, mais fácil de fazer. Sei lá, às vezes você faz um brigadeiro. Por exemplo, todo mundo ama de paixão o seu nome. Como assim, Natane, o seu nome? Sim, o seu nome. O seu nome é a palavra mais importante para você na sua vida. Logo, cada vez que você escuta o seu nome, você fica feliz, aconchegante. Então, quando você vai fazer um mimo para uma pessoa, você pode personalizar esse mimo com o nome da pessoa. Gente, você pode não ter dinheiro para montar um ateliê chiquetoso, mas você tem dinheiro para encomendar um brigadeirinho e escrever um cartão ou colocar o nome da cliente, a letra inicial dela no brigadeiro. E ela vai olhar aquilo ali e vai dizer, nossa, ela pensou em mim nesse nível, com esse cuidado, sabe? Eu faço muito isso com as minhas alunas de curso presencial, né? Sempre faço ainda, né? Brigadeiro, coloca o nome ou a inicial, ou apelido, o tanto que cabe no brigadeiro. E aí a pessoa se sente, não tem como ela não se sentir especial. Eu lembro que uma vez a gente foi num hotel, eu e o Lohan, que foi o melhor da minha vida. E aí eu lembro que esse hotel, a gente foi jantar e tal. E quando eu voltei, não sei se vocês me acompanham desde essa época. Quando eu voltei, a gente chegou no nosso quarto. A cama tava toda arrumada pra dormir, sendo que antes tava com colcha, enfeitada e tal. Do nada ela tava fofinha, gostosinha pra dormir. E tinha chocolates, né, na cabeceira da cama, e tava um N e um L. Um N e um L, de Natane e Lohan. E aí eu falei, passada? Tô chocada? Quer dizer, se tivesse um chocolate eu já ia estar mais do que feliz, porque eu não esperava. Agora, um N e um L? Tipo assim, do nada. Eu fiquei abismada. Uma coisa tão simples, gente. Quanto que custou pra esse hotel fazer um chocolatinho com a letra do nome da pessoa? Sabe o que passou pela minha cabeça? Porque eu sou a louca, né? Eu fiquei pensando assim, será que eles têm o alfabeto todo já guardado? E colocaram o nosso nome porque olharam lá no cadastro? Sei lá, cara, não sei. Passou pela minha cabeça. Como que eles botaram um N e um L ali? E era um chocolate, tava ali do lado da cama, uma água, um chocolate. Você entende? A minha cama tava arrumada pra dormir. Tinha uma água, que pra eles, sei lá, quanto que custa uma água? 80 centavos, né? Porque eles devem comprar atacado. Uma garrafinha de água de 80 centavos.
e um chocolatinho, escrito N e o L. E aí eu fiquei... Pensei a mesma coisa também. Primeira coisa, eu falei, gente, será que eles têm uma caixa com o alfabeto inteiro? Só pode ser, né? E assim, apesar de ser curiosa e ficar tentando imaginar como que aconteceu isso, eu fiquei muito chocada. E aí, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim pra mim, ah, mas também, né, Natânia, o valor que eles cobram nessa diária, eles tinham mais é que te pegar no colo. Eu falei, peraí, e não é. Porque eu já fiquei em hotel mais caro que aquele ali, que não fez nada, nem o básico, de tipo assim, se estressar no check-in, de tão ruim o atendimento. Então, não, pagar caro não é sinônimo de você ter o melhor atendimento, tá? Então, e aí é o que eu falo. Você, gente, pra você ver, um hotel fez isso, legal, mas eu já fiquei em outro hotel que era muito mais caro e que não fez nada disso. Nada disso, ainda me irritei, entendeu? Então, quando você faz um agrado, por mínimo que seja, nossa, sabe, aquilo ali pra mim foi o auge, foi o auge. Eu falei, nossa, sei lá, era o meu nome ali, entendeu? Então é diferente, daí tinha, né, quando chega uma cartinha, o meu nome, são tudo coisas que eu fico imaginando quanto que eles gastaram pra fazer, sei lá, não deve ter dado R$10 no final, entendeu? Não sei se deu isso, porque o chocolatinho era miniatura, assim, só que tava pintado, né, a mão parecia com a nossa letrinha, mas eram 2. E aí, tipo, não gastaram R$10, mas fizeram a gente lembrar pra vida toda. Então é isso que vocês têm que fazer no atendimento de vocês. Não importa se é na sala mais simples possível que você atende, se é lá no apartamento igual eu atendia, no meio da casa, filha entrava berrando, mas se você tiver esse cuidado, é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Então, assim, o espaço, ele pode ser legal, interessante, sim, porque o espaço, ele também tem a ver com benefício emocional. Então, quando você fala assim, ai, Natane, na minha cidade, sei lá, as clientes preferem ir num salão só porque ele é chique, mas a maquiagem é uma bosta. Sim, porque elas foram pegas pelo benefício emocional. Às vezes aquele salão tem nome. E o que nome importa para elas? A mesma coisa que a bolsinha da Chanel importa para quem paga 16 mil numa bolsinha da Chanel, sendo que podia comprar lá no shopping qualquer outra. Então, esse nome é o status, na verdade, né? Porque o salão tem nome, então ele tem algum valor, algum status. Então, por conta disso, né, elas são pegas nesse benefício emocional. Mas só porque eu não tenho esse benefício emocional do espaço, eu não posso fazer todo o resto? Entendeu? Então tem pessoas que se prendem hoje, que falam assim, eu não vou sair do lugar, eu não vou fazer, porque eu não tenho espaço. Poxa, mas eu também não tinha espaço quando eu comecei, se fosse assim, eu tava lá até hoje, né? Parada, sem fazer nada. Então não tem como, não tem como. Mimos como esse que eu falei, um chocolatinho, uma aguinha, uma carta, que você gasta um papel e uma caneta, pode fazer toda a diferença nessa questão da experiência do cliente que vai pegar o emocional da pessoa. Não adianta, você vê um brigadeirinho com o teu nome ali, ó, não tem como você não ficar mexida, entendeu? Não tem como, e até marketing, né? Porque a pessoa vai fazer uma foto, tenha certeza disso. Então, assim, hoje eu atendo também o ateliê aqui na minha casa. Nem terminei, porque quando eu me mudei, a minha intenção era atender e tal, depois eu mudei de rumo. Eu fiquei mais no online e acabei o presencial e vou continuar aqui no online agora. Então, assim, abandonei, não terminei. Volta e meia eu tenho teste de noiva aqui pra fazer. E aí eu penso, ai, gente, meu ateliê tá lá, com a cor da parede, não gosto. Pensei em pintar, daí pensei, não, mas também é só uma vez ou outra, não vou pintar. Então ficou aquela coisa meio mal acabada. Mas quando a pessoa chega aqui, eu faço sempre um cafezinho, sem a pessoa pediu ou não pediu, vai ter um café expresso ali numa xicrinha de coração, coisa mais bonitinha, com uma colherzinha de coração, com um chocolatinho, um brigadeirinho ou qualquer coisa que ela vá se sentir confortável, né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de mimo, experiência é totalmente diferente, tá? Então a pessoa ela vai com certeza pensar de uma forma diferente sobre o seu trabalho. Na minha cidade é assim, status. Eu acho que não é de todo mundo, né? Esse benefício emocional existe, não tem como ignorar. Mas aí entra aquilo que eu falei pra vocês, né? Um atendimento personalizado, um posicionamento, né? Na internet, já faz o benefício emocional.
Então você pode, né, enfim, você pode se beneficiar de outras formas. Bom, deixa eu pensar o que mais na experiência do cliente. É isso que eu falei. Se você não tem um espaço, você foca nesses mimos, nessas coisinhas, sabe? Bota uma loucinha bonitinha, faz o que você pode fazer hoje, né? Porque eu acho que comprar uma aguinha, fazer um cartão e botar um chocolate ou um brigadeiro, todo mundo pode, né? Todo mundo pode, indiferente do valor que você cobra, é um orçamento bem pequeno. Então é uma coisa que deveria ser padrão, né? Mas não é. Saiba que a maioria das vezes não é. Outra coisa que eu sempre falo pra vocês, né, que pode se encaixar também na experiência do cliente, é fazer o skincare da pessoa. Então, por exemplo, quando a cliente entra no seu ateliê, ela tá esperando que você vá maquiar. De repente, você vem com uma toalhinha, entendeu? Faz aquele negocinho, faz um esfoliante, passa uma máscara, deixa a máscara agindo, enquanto isso oferece um café. Você acha que isso não é a experiência do cliente? E não importa onde você tá, né? Não importa onde você está atendendo, isso faz parte da experiência do cliente. Então, quando eu vou atender, por exemplo, uma noiva, eu sempre faço skincare. E por mais que eu cobre bem mais caro uma noiva, quando eu faço isso, elas sempre falam: nossa, que chique, tem até isso aqui, eu não sabia. Claro que ela não sabia, ela me contratou para maquiar. Ela não estava esperando um spa de skincare, onde eu faço massagem com esfoliante, depois com máscara, depois faço uma massagem com hidratante. Ela não estava esperando isso. Isso é extra. É o que eu fiz da experiência do cliente. E com certeza ela vai usar isso para justificar o valor que ela pagou. Pode crer que sim. Ela vai falar: olha, Natane, tudo bem, ela cobra um pouco mais caro a noiva, mas de acordo com a média da cidade, digamos, né? Mas também assim, ó, gente, vocês não têm noção. Ganhei um brigadeirinho com meu nome, entendeu? Ganhei um skincare que eu nem esperava. Então, cara, são pequenas coisas que às vezes a gente acha que tem que fazer. Uau, né? Ai, não, elas só vão me valorizar se eu tiver um ateliê super, mega, ultra power, todo enfeitado, com as paredes, coisa mais linda, com papel, não sei o que lá de parede. Não, gente, muitas pessoas que têm ateliê bonito não tem o resto. Só que tem uma coisa: benefício funcional segura cliente, principalmente. Diferencial de mercado também segura cliente. Experiência do cliente também segura cliente. Agora, espaço bonito, não. Você pode ter o espaço mais bonito do mundo, não segura. Só se você tiver o benefício emocional, que é o quê? O status. Um espaço bonito que tem status nem precisa ser bonito. Só o fato do status. Ah, porque aquele salão é o mais caro da cidade. Geralmente é assim que o pessoal fala, né? Ah, porque fulana vai fazer a maquiagem dela naquele salão. A maquiagem é horrível, mas é o mais caro da cidade. Vocês entendem que preço também é uma forma de posicionamento. Por isso que você fala mais caro da cidade. Quer dizer, na sua cabeça, inconsciente, pode ser que não seja, mas você imagina que é o melhor. Sempre é assim. Sempre, 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 sempre. Se você pegar uma caneta Bic e uma caneta qualquer outra marca, uma caneta, sei lá, dessas chiquérrima, como é que é o nome da marca? Eu sempre sei os nomes, agora me fugiu, Montblanc. Aí você tem uma caneta Montblanc e uma caneta Bic. Duas canetas, as duas vão escrever, mas a Bic te passa um certo status e a Montblanc te passa outro. Nem acho que ela é de ouro, tá? Nem acho que ela é de ouro. Mas ela é uma caneta mais elegante, mais status e mais cara. Excepcionalmente mais cara. Muito mais cara. E aí as pessoas olham aquela caneta e falam: nossa, pode ser que a Bic escreva até melhor. Tem a ponta mais legal de escrever. Porém, a outra tem o status. Então, sim, vai ter essa questão, né, do status. Mas eu quero que vocês entendam que a única coisa que não segura cliente é um espaço bonito. Não segura. E até esses salões aí que tem status por ser famosinho ou por ser o mais caro da cidade, eles podem ter um prazo de validade. Pode ser que por um tempo isso aconteça e vá ser frequente, mas depois de um tempo, se vir alguém muito bom, pode totalmente desbancar esse salão. Que era o que aconteceu muito comigo, aqui na minha cidade. Então, sempre, sempre, sempre na minha cidade tinha
Sempre na minha cidade tinha o salão mais caro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter muitos clientes desse salão. Não de um só. Aqui na minha tinha uns 3, mais ou menos, que sempre foi os mais famosinhos e os mais caros e os mais, né, não sei o quê. Sempre tem, né, uns 2, 3 aí na sua cidade. E na minha também tinha. E aí o que acontece? Esses salões, tipo assim, não é que perderam, né? Não é essa a palavra, talvez. Mas eu peguei muitos clientes deles. Muitos. E um deles hoje em dia fechou. Não tô falando que fui eu, né? Pelo amor de Deus. Mas é que as coisas mudam, os tempos mudam. Chega uma hora que é insustentável. Não adianta só ser caro e ser grande e ser o mais antigo da cidade. Você precisa estar sempre em movimento, sempre atualizando, sempre melhorando. Eu vi vocês falando que o salão caro usa Avon e aqui na minha cidade também, com certeza. Olha, eu já vi, gente, de verdade. E não é meme, tá? É real. Eu fui num salão uma vez que era caro aqui na minha cidade também. E eu lembro que na época eu fui junto com a pessoa da loja que vendia maquiagem e eu dava curso lá, né? E aí ela falou assim: vamos entregar uma encomenda para um cliente meu, é um salão ali na rua tal, vamos lá. Aí chegando lá, eu achei bem bonito, bem chiquérrimo. Hoje em dia esse salão fechou. Na verdade, anos já que fechou. E aí eu lembro que o maquiador falou bem assim pra mim: tu nem sabe, eu pego aqui as bases da MAC, eu vou te dar uma dica. Ele falou bem assim: eu vou te dar uma dica. Eu uso esses vidros aqui da MAC, mas dentro eu coloco essas era da Vult. Eu coloco essas da Vult. Aí essa pessoa que era da loja que eu trabalhava, ela estava indo lá levar as encomendas de base da Vult. E ele mostrando assim, como que ele enfiava as bases da Vult dentro da base da MAC. E eu pensando: what the fuck? Como assim? E aí eu comecei a perceber que não é incomum, que muitas pessoas fazem isso. E é triste, né, gente? Triste, porque a pessoa que usa a base da MAC sabe a diferença, sabe? Quer dizer, quando você finge que tá usando Studio Fix e a pessoa já usou Studio Fix, ela reconhece de longe, minha filha, o cheiro de longe ela já vai saber que não é uma Studio Fix. E vai saber pela durabilidade, pela cobertura. Para, né? Não tem como. Não é à toa que o salão fechou. É insustentável. Então, assim, pode ser que fique por muitos anos, mas pode ser que feche. Hoje, uma coisa que eu sempre percebo também, que eu sempre reparo muito também, marcas de maquiagem. Olha quantas marcas estão decretando falência. Muitas. A Revlon foi uma, né? A Revlon já fechou. Cara, teve muitas. A última que eu ouvi falar, que fechou todas as lojas físicas nas gringas, foi a Kiko. Ou nas gringas, ou sei lá. Deixou só algumas principais e fechou grandes lojas e decretou falência também. E aí a gente fica assim, cara, o que tá acontecendo? Que essas grandes marcas estão passando por isso. E sabe o que elas estão passando? Elas não souberam transformar, não souberam adaptar. Hoje, as grandes marcas que mais vendem produtos geralmente têm um influenciador. Inglot também, verdade, Inglot também. Inglot, o pessoal nem ouve muito mais falar de Inglot. Antigamente era Power One Top Master. Hoje em dia a gente tem blogueiros, né, influenciadores, maquiadores que vendem maquiagem, Becca também. E essas pessoas que vendem maquiagem dessa forma, talvez numa loja mais descontraída, numa coisa mais moderna mesmo. A Morphe foi má administração, né? A Morphe tava indo num caminho bem bacana, porque eles só faziam collab com pessoas que vendiam muito, como o Jeffree Star, enfim, várias desses famosinhos, Jaclyn Hill. Só que eles escolheram as pessoas que foram muito polêmicas e que trouxeram um grande prejuízo para a marca, principalmente pela vida pessoal deles, né? Tipo o James Charles, né? Que foi acusado de coisas bem sérias, bem graves. Então as pessoas não querem se vincular àquilo ali. Até onde o pessoal fala assim, é legal fazer uma confusão, um barraco, uma polêmica para vender. Beleza, até que é um pouco, mas até quando você quer vender? Se você quer ser sustentável e ultrapassar anos e barreiras, não é assim que faz, entendeu? Então a Morphe, todo mundo ali, Jeffree Star, James Charles, Jaclyn Hill, todos se envolveram em polêmica, todos, e polêmica braba, pesada. Então eles simplesmente ajudaram, né,
Né? E a má administração também da Morphe, creio eu. Claro que eu não trabalho lá pra saber, mas a gente dá uma lida, né? E aí tem isso, né? Então você vê que até essas marcas que se envolvem com influenciadores que têm poder de venda, mas ainda assim pode alguma coisa dar ruim. Então hoje eu vejo que as vendas elas acontecem muito através de uma pessoa. E quanto menos uma marca é uma pessoa, menos ela vende. Ai, obrigada, a Col aqui é muito famosa, eu fico muito feliz, gente. Então, por exemplo, assim, se você vê Revlon, quem é Revlon? Quem é a maquiadora que você lembra ou a pessoa por trás da Revlon? Você não sabe, nunca viu na vida. A Morphe sim, a Morphe tinha cara, né? Tinha cara de Jaclyn Hill, tinha cara de Jeffree Star, tinha cara... Mas aí foi outra situação, no meu ver foi essa má administração e as polêmicas todas envolvidas, né? Mas assim, quando você vê Revlon, quem vem na tua cabeça? Ninguém. A MAC tá indo pelo mesmo caminho. A MAC eu acho que... tá indo por esse caminho aí também. Só que a MAC a dona da MAC é uma poderosa, né? Que é a Estée Lauder. Então, acho que a MAC vai ficar pra sempre. Nada que aconteça, acho que esse negócio acaba, entendeu? Porque a MAC é muito forte. Então, por conta da Estée Lauder, né? E aí você vê que a Revlon não tinha uma cara, por exemplo, né? E várias dessas que vocês citaram não tinham uma cara. E aí quando você vê que uma pessoa, uma marca, aliás, não tem uma cara, não é a mesma coisa, porque hoje em dia as pessoas estão no digital, as pessoas estão na internet, e na internet existem influenciadores. Então esses influenciadores são os que estão vendendo horrores. Danessa Marix vende horrores, Patrick Tá vende horrores, mas por quê? Porque você olha para a marca, você lembra da pessoa, você visualiza, você sabe quem é que tá ali. E você vê a pessoa ensinando, e aquela pessoa geralmente tem uma comunidade de pessoas que também segue, que também tá ali para comprar aquilo ali. Então é totalmente diferente. Isso, a Estée Lauder é que nem Dior. São coisas assim diferentes, né? Mas a Revlon, que era bilionária, faliu. E eu tenho certeza absoluta que tem muito a ver com essa evolução que eles não tiveram, né? Do mesmo jeito que que alguns salões aí, se ainda não sofreram, um dia vão sofrer, se eles não começarem a prestar atenção nisso, né? Que não é só ter um espaço bonito, você precisa ter esses itens que eu falei aqui. Tem que ter um benefício funcional, tem que ter o emocional, tem que ter o diferencial de mercado, porque senão vai vir outro que vai ser melhor do que você e acabou, fim de papo. Assim como aconteceu com essas marcas de maquiagem, já aconteceu com vários salões, inclusive da minha cidade eu conheço alguns, então vai acontecer com mais frequência em mais lugares. Enquanto as pessoas ficarem ali, né, não querer mudar e tal, isso vai acontecer. É inevitável, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Derrubei chá. Então, assim, o mundo está mudando, né? E se as pessoas não mudarem, é por isso que eu falo, o maquiador, ele quer ser uma marca. Ele é uma marca, toda pessoa é uma marca, né? Uma marca pode ser de produto físico ou pode ser uma marca pessoal. O maquiador, ele é uma marca pessoal. Aí, lembra que eu falei já pra vocês inúmeras vezes, e já vou repetir, já falei 1 milhão de vezes, não façam perfil pessoal separado. Por quê? Porque empresas bilionárias estão falindo porque não tinham um ser humano por trás para mostrar, para fazer bastidor, para ser dia a dia, eram apenas vitrines. E o maquiador, que já é um ser humano, ele quer ser uma vitrine. Ele quer colocar lá no feed só fotinho das clientes pronta e não quer fazer vídeo, e não quer falar, e não quer, entendeu? Cara, é muito ir na contramão da realidade, entende? Eu não concordo com isso jamais. Então, se você tem um perfil pessoal e um profissional, junta tudo num só. Para com isso. Marcas grandes, bilionárias, estão falindo por não ter esse apelo de pessoa, né? De ser humano, e seres humanos querendo ter um apelo de vitrine, de marca, que quer só postar fotinho lá como se fosse uma vitrine mesmo, assim, nada mais do que isso. Não mostra nada de bastidores, não fala com as pessoas, não, sabe? Aí, vocês estão indo na contramão do mundo, tá? Só pra saber. Então, pensem nisso, porque isso também influencia
na hora de você conseguir cobrar mais pela sua maquiagem. Eu falo, né? Hoje existem médicos que tem a consulta deles é em torno de 300, 500 reais. Médicos do mesmo nicho que estão presentes nas redes sociais podem cobrar 5 mil reais uma consulta e vai ter agenda sempre cheia. Sempre cheia. É inacreditável o poder que essa aproximação que as pessoas têm com os seguidores e com as coisas que fazem aqui na internet tem na vida, né? E que impacta nessa questão desse valor. Então, por que você não consegue aumentar o valor da sua maquiagem? Provavelmente por causa desses 4 motivos que eu falei. Lembrando que quanto mais você está presente aqui, quanto mais você é uma pessoa real, normal, mais chance você tem, né? E não adianta também, eu já vi pessoas que eram super descontraídas. Sim, o Paulo Musi, era dele mesmo que eu tava falando. Paulo Musi é 5 ou 6 mil, se eu não me engano, a consulta dele. E é isso. E não tem nunca data. Você quer marcar daqui 2 meses só. 3, 4, sei lá quanto. Se for pessoa nova chegando hoje, talvez só para ano que vem. Vocês têm noção que uma pessoa que está no mesmo nicho de outros médicos, mas não está presente aqui, não está mostrando a sua autoridade todos os dias aqui, porque ele mostra autoridade, é isso que ele faz. Você pensa nele e você já pensa, cara, o cara é inteligente, o cara é foda. Mas por que você sabe que ele é foda? O Gui é meu dermato, é o irmão dele. Por que você sabe que ele é foda? Porque ele mostra todos os dias. Porque ele vem aqui com assuntos que você fala, nossa, que interessante, é legal, muito legal esse assunto aqui. Nunca tinha ouvido alguém falar. E agora pronto, ele é uma autoridade pra você. Porque ele tá falando coisas que você ainda não tinha pensado, que você ainda não tinha visto. E agora, por conta de todo esse trabalho que ele tem aqui nas redes sociais, ele cobra 5 mil ou 6 mil, não lembro agora a consulta, enquanto que todos os outros médicos normais que não estão aqui na internet, que não estão fazendo seu café com arroz com feijão, vou falar arroz com feijão, eles conseguem cobrar no máximo 500. É difícil você pagar mais do que isso numa consulta de um médico normal hoje em dia. Mas os que estão aqui na internet cobram 5 mil fácil e não tem agenda nunca. Aí eu vou te dizer, o problema é da cidade? Porque assim, lá em São Paulo mesmo, eu já vi consulta de 500. Daí ele cobra 6 mil. Pô, mas se o problema é a cidade dele, como é que cobra 6 mil se os outros cobram 300? Entende? Por isso que eu vou repetir. Não é o problema a cidade. Não é. Não é esse o problema. Não é a cidade que você está. Não é. Para de botar a culpa nos outros. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Você só vai progredir na sua vida o dia que você assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Senão não vai mudar. Entendeu? Eu sei que é um papo bem... Ai, que óbvio, Natane. Mas você vê, a maioria ainda tá botando desculpa na cidade. Então, assim, não tem como, gente. Não tem como. A cidade... Não tem um decreto lá na cidade dizendo assim, maquiadores aqui só podem cobrar 80 reais. Não existe isso. Quem faz essa percepção de valor é você. Você acha que se o Paulo Musi, então, já que vocês estão falando dele, mudasse pra cidade de vocês, a de 8 mil habitantes, você acha que ele ainda assim não ia ter cliente? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que viriam pessoas de outras cidades para atender com ele, se fosse o caso. Fora as pessoas da própria cidade. Tenho certeza que sim. Então, não é esse o problema, tá? O óbvio precisa ser dito, exatamente. Exatamente. Eu não vou dormir direito com essa história de juntar perfis. Gente, eu falei algo novo aqui, eu não tô entendendo. Falei algo que vocês não estavam por dentro? Benefício funcional, vou repetir. Benefício emocional, diferencial de mercado e experiência do cliente. Benefício funcional, você fazer o que você tem que fazer, que é o mínimo, que qualquer pessoa que contrata um maquiador espera que você faça isso. Isso é o mínimo. Benefício emocional, é aquele que às vezes, é aquilo que eu falei aqui, né? Um posicionamento que essa pessoa tem na internet já diferencia ela de outros. Pode ser por questão de status, como aquele salão caro da sua cidade, ou pode ser
pelo fato de que você tá mais exposto aqui e que as pessoas te conhecem mais e querem mais o teu trabalho, né? Tem também o diferencial de mercado. Diferencial de mercado é você enxergar o que ninguém está enxergando. E no benefício emocional entra também a questão de você pegar forte ali nas dores das pessoas. É o que eu sempre falo, né? Se a maquiagem é 80% pele, e se as pessoas têm muito problema de pele, como acne, olheira, melasma, e elas não gostam disso, elas querem corrigir isso, por que que os maquiadores insistem em não se especializar nesse tipo de pele? Porque quase todo curso que a gente faz, a gente aprende modelos lindas, perfeitas, que não tem nada pra corrigir, ok? Porque elas fazem um belo trabalho de divulgação com seus rostinhos lindos, mas por que que você não coloca também, junto com esses rostinhos lindos, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que têm problemas, porque as pessoas que têm esse tipo de problema vão ser fisgadas por vocês. Então, por exemplo, assim, falou aqui, eu não lembro o nome dela agora, tá aqui nos comentários, mas ela falou assim: Natane, postei um vídeo de acne antes e depois da maquiagem e bombou. Claro que bombou. A pessoa sabe pegar pelo emocional. Todo mundo que tem acne, que viu aquilo ali, falou: caramba, meu Deus, essa pessoa é muito boa. O dia que eu vou maquiar vai ser com ela, porque olha só o que ela fez, essa menina transformou. Então, quando você faz isso, você pega no emocional de cara, direto já, sem chance. E eu acho que esse é um dos melhores pra pegar aqui, tá? Por quê? Você vê, tem gente que vai no salão caro, que tem status pelo emocional, né? Porque isso é emocional, você querer ir naquele lugar só porque todo mundo fala que é o melhor, sem nem gostar do trabalho. Então você vê que de todos que tem aqui, esse do emocional é bem forte. Porque quando você pega pelo emocional, eu já falei pra vocês, o ser humano compra baseado na emoção e usa a razão pra justificar aquilo ali que ele fez. Entendeu? Então ele vai escolher pelo coração aquilo que ele quer e depois ele vai justificar, porque é minha formatura, né? Eu mereço, vou pagar mais caro, mas poxa, eu trabalho pra isso, entendeu? Então é o melhor de todos que vocês podem pegar, é o emocional. Mas se vocês tiverem os 4 completo, aí não tem pra ninguém. Se você faz lá um chocolatinho, um brigadeirinho com o nome da pessoa, que é a coisa mais importante pra ela na vida dela, quer dizer, se você conheceu a pessoa agora e você chama, ô fulana, ô você aí. Mas não, se você grava o nome de uma pessoa de primeira, eu não sou boa nisso, mas tem gente que é. De primeira, ainda mais quando é um nome difícil. Ainda mais quando é um nome difícil. Pegou o meu nome, Natane. Não é tão comum, né? Aí, se a pessoa, se eu falei pra ela uma vez ou nem falei o meu nome e ela me chamar de Natane, eu já vou ficar assim, oi? Nossa, ela sabe meu nome. Já pra mim já muda tudo, entendeu? E tem pessoas que não fazem nem o básico, não sabem nem o nome da pessoa que tá atendendo direito. Então, assim, cara, isso é muito importante. Diferencial de mercado, como a gente falou. Pô, hoje vocês olham os subtons alheios aí, pensam mentalmente, meu Deus do céu, eu não acredito, essa pessoa tá fazendo essa pele amarela desse jeito, que horror. Porque vocês enxergaram isso. Mas há um tempo atrás vocês não sabiam disso. Eu também não. Há um tempo atrás eu maquiava minha modelo, coitada. Parecia o Simpson. E pra mim tava tudo de boa, tudo certo. Eu fazia assim em mim. Eu me maquiava de NC20 achando que tava abafando. E aí, como eu falei, eu via que tinha algo feio, não sabia o quê. Então, é muito, muito, muito interessante você também ter esse diferencial de mercado. Enxergar o que os outros não estão enxergando. Porque aí a tua cliente vai falar, nossa, aquela ali é diferenciada. E aí, quando ela for escolher você pelo emocional, porque ela vai ver que você é diferente, que você faz melhor, ela vai justificar porque que ela tá pagando mais caro. Pra ela, justifica totalmente na cabeça dela. Na cabeça dela, assim, olha, aquela fulana ali, ela tá cobrando 150. Poxa, mas aqui nessa cidade todo mundo cobra 80. Mas aquela ali, ela faz diferente. Nossa, ela fez uma acne um dia, menina, você precisa de ver. O que ela fez naquela menina, ela transformou. Se ela fez isso naquela pessoa, imagina o que ela vai fazer em mim. Minha pele nem é... Já teve cliente que falou isso pra mim assim, tá? Teve cliente que falou pra mim assim, nossa, eu vi uma que você postou, mas minha pele nem é tão ruim assim. Então eu já fiquei pensando, nossa, imagina o que ela vai fazer em mim. Então, assim, é muito, muito, muito importante você entender esses 4 pontos que eu falei. Eu espero que vocês entendam de fato isso.
Gente, 1h40 falando sobre isso. Mas eu já escrevi todinho o meu planejamento de falar sobre isso dentro da mentoria do Expert em Pele, porque esse assunto ele é um pouco além, né? É um assunto além. E aí lá dentro eu consigo mostrar com mais clareza, com dados, a gente pode falar e conseguir mostrar de uma forma melhor, com dados e tudo mais. Então vai ter parte 2 disso aqui, lá dentro da mentoria do Expert em Pele. E termina essa live então falando que quem ainda não entrou no Expert em Pele, o nosso suporte tá aqui, o número do suporte tá aqui, as inscrições estão abertas, abriram hoje, vai encerrar na semana que vem, mas já garante a sua vaga, porque esse exclusivo dessa abertura, nós estamos com um desconto por ser o mês do meu aniversário. Veja bem, era para eu estar ganhando presente, mas eu tô dando para vocês um desconto. Tem a ver? Não. Mas eu quis agradar vocês, só porque é meu aniversário, né? Já foi, semana passada, retrasada. E aí vocês também vão ganhar 2 bônus especiais que só vai ter nessa turma. Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, que são esses 2 aqui. Eu vou só tirar rapidinho, gente, os comentários. Tem sim, gente, uma aula de pele blindada dentro do Expert, tá? Esse é o Wet Eyes. Wet Eyes é os olhos molhados. Esse olho é feito molhado, coisa linda, pra você fazer uma foto assim e arrasar. E essa pele molhada também. É um curso de pele. Eu falo tudo sobre pele, sobre correção, vitiligo, melasma, olheira, tudo que você imagina. Só que essa pele é um charme. É só pra você fazer de vez em quando pra ter aquele... Como que fala? Aquele diferencial, né? Deixa eu voltar aqui os comentários. Então, assim, tem maquiagem que você faz que você pensa assim, essa aqui é pra eu dar uma causada. Essa aqui é pra eu mandar, né? Cara, você precisa entender que o seu perfil ele tem que ser tudo um pouco. Tem pessoas que falam assim, Natânia, eu contrato um modelo ou eu pego pessoas normais? Eu falo os dois. Os dois. A modelo vende o seu trabalho. Olha que bonito que é uma modelo, gente. Pelo amor de Deus, a cara que essa mulher faz. Isso tem a ver com desejo. Tem a ver com apelo emocional, entendeu? Tem a ver com desejo. Parece que mostra que com a sua maquiagem a mulher fica do poder, entendeu? Então tem a ver com desejo. Agora, se você só mostrar esse tipo de desejo, também a pessoa vai pensar assim, ah, mas não sei não, essa mulher tem a pele muito boa, a minha não, né? A minha tem melasma, a minha não, a minha tem acne, então é complicado. Então eu acho o mais sensato de tudo é você mostrar das duas formas. Cria o desejo, que é o desejo das pessoas, que lá no fundinho é o desejo da pessoa ser aquela mulher ali. Tem isso também, né? Por que vocês acham que a Chanel, a Dior, bota com as modelos linda, maravilhosa? Geralmente a Dior, as campanhas deles, e eu já estudei muito, né? Porque a gente se baseia muito pra qual também. Geralmente tem a ver com mulheres muito consideradas assim, maravilhosas. E geralmente eles pegam uma atriz, né, de cinema. Pega lá as campanhas da Dior, bota no YouTube. Geralmente é alguém, é alguma atriz, ou cantora, ou alguma coisa assim, alguém famoso. Por quê? Desejo. É o desejo de você olhar, você quer, indiretamente você quer ser aquilo ali. Muitas vezes as pessoas compram pra isso. Então, essas modelos bonitonas, elas vão trazer um pouco desse desejo, do emocional, mas as pessoas reais vai cutucar na dor delas. Vai falar, meu Deus, é a mesma pele que eu tenho, ó, que ela fez nessa mulher com acne, ela vai fazer em mim também. Que maravilhoso, por isso que não pode mentir. Por isso vocês não podem ficar fingindo que estão maquiando a pele, deixando bonita e vai lá no Facetune e apaga tudo as acne. Não pode fazer isso. Faça o seu melhor, mas dentro da verdade, né? Porque ela vai querer maquiar com você. E se ela vê que é mentira, ponto negativo. Nunca mais ela volta e ainda vai sair falando mal pra todo mundo. Eu sempre achava, né, quando eu comecei a maquiar, a última coisa que eu vou falar, juro. Eu sempre achava quando eu comecei a maquiar que as pessoas eram assim. Ah, pra falar mal tem 10, pra falar bem tem só 1. Não é bem essa conta. Quando eu comecei a maquiar, eu não tinha... Gente, não tinha nem Instagram, né? Pra começar. No meu Face, eu tinha pessoas, amigos pessoais. Tinha, sei lá, umas 500 pessoas. Então, você imagina você ter um Instagram com 500 pessoas. É pouco? Mais ou menos. São 500 pessoas. Você já enche um auditório, né? Mas, enfim. E aí, essas 500 pessoas que estavam ali no meu perfil... Gente, olha que louco. Eu esqueci o que eu ia falar.
falar o que eu tava falando, amor. Meu Deus. Ai, você tá com fome. Eu tô com fome. Eu juro que era uma coisa legal. Tô chateada agora. Enfim. Que ódio. Eu tava falando de perfil pequeno. O que mais? Ah, tá, lembrei. Olha, ó. Makes Kat, muito obrigada. Você lembrou que eu tava falando. Que no meu início eu achava. Agora lembrei. O que acontece? Que louca. Eu achava que as pessoas estavam aí mais pra falar mal do que pra falar bem. Só que eu tinha pouquíssimas pessoas no meu Instagram, 500 pessoas no meu perfil. Não é muita coisa se você olhar no Instagram hoje, sim. Mas é muita coisa se você pensar que pode botar essas 500 pessoas no auditório, né? E aí eu sempre pensava que esse boca a boca, olha, você tem que fazer muito bem feito e ninguém te indica. Mas se você fizer uma coisa errada, todo mundo vai sair falando. E eu acho que não, acho que é numa proporção bem parecida. É bem parecida a proporção. Então, eu nunca esqueço, quando eu comecei a maquiar, eu maquiava uma pessoa e vinha umas 10 daquela pessoa, era muita loucura, assim. E aí eu falo assim, o boca a boca ajuda, parece que é tão demorado, tão trabalhoso, poxa, mas o boca a boca... porque se você faz um trabalho muito bem feito, você vai lá na festa, é uma propaganda que você tá fazendo, né? E aí o pessoal vai falar, nossa, que legal, quem que fez? E aí eu lembro que vinha muitas pessoas que falavam assim, sabe quem te indicou? Sei lá, a Josefa. E eu pensava, quem é essa? Josefa? Não fazia ideia quem era. Então, assim, eu lembro que muitos clientes que eu atendi foi pela indicação. Então, eu tinha, sim, muitas pessoas e eu acho que a proporção de você falar bem e mal é parecida. Mas eu acho que te falar bem até mais, porque, claro que você sempre vai desagradar alguém na vida, isso é fato. Mas assim, quando eu desagradava esse alguém, era bem difícil eu ficar sabendo. Bem difícil, assim. E olha que eu moro numa cidade relativamente pequena. Mas quando era bem feita a maquiagem, eu ficava sabendo direto, porque vinham as 10 diferentes. Porque foi a fulana, que foi a fulana. Só que às vezes eu maquiei, vamos supor, vou dar um exemplo, Patrícia. A Patrícia falava pra outra, que falava pra outra, daí do nada vinha a Josefa. Porque foi, sabe, sei lá, quem que te indicou. E eu ficava pensando, mas eu nunca atendi essa pessoa, como é que ela me indicou? Então, cara, faz muita diferença você fazer esse boca a boca e você fazer bem feito e você dar o seu melhor sempre. E, gente, chega de falar, pelo amor de Deus. Como é que vocês me aguentam? 1h40, ainda tem mais live amanhã. Pelo amor de Deus. Eu sempre penso assim, não, hoje eu não vou passar de 1 hora. Hoje eu não vou passar de 1 hora. Tô 2 horas aqui. Pelo amor de Deus, eu já até perdi o que eu ia falar. Dei a louca no meio da live, ainda bem que vocês me lembraram, mas era só pra dizer isso. Que eu acho que a proporção de pessoas que falam bem é tão grande quanto as que falam mal. Então não fica pensando assim, se você fizer errado, todo mundo vai sair falando mal, mas quando você faz uma coisa boa, ninguém fala. Não, não é bem assim. Muitas pessoas falam, às vezes você não fica sabendo na hora, mas depois você sabe, tá? Gente, um beijo pra vocês. Quem for entrar no Expert ainda, chama a gente aqui no WhatsApp, a gente vai ficar respondendo até às 10 horas. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu vou ver se eu deixo essa live lá no Spotify, né, amor? Não, vai ficar Não? lá no YouTube. No YouTube. No YouTube. Eu já nem sei mais onde é que fica, mas vai ficar lá no YouTube, salva, tá? Provavelmente amanhã já vai estar disponível. Então, beijão pra vocês e até amanhã aqui de novo.